Senhoras e senhores, com uma convidada mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o nosso atuante Érico Pérez. Ele tá com uma agenda cheia, sabe? É por isso. Atuante, gostei. Achei que tu ia dizer que eu tava fashion hoje. Eu acho que quer que eu refaça? Não, mas é que ele tá fashion hoje também, né? Olha aí. Quer que eu refaça? Não, todo mundo, pra combinar com a nossa convidada aqui, tem que estar nos trinks, né, Luciano? Claro, com certeza. Tão chique. Viu só? Luciano, por favor, apresente a nossa convidada. Tá bem, vamos lá. A nossa convidada, ela é formada em letras português e inglês. Ela dá aulas de antropologia gnóstica. Ela também já atuou no jornalismo aqui na região, tendo atuado em rádio, em jornal, impresso e em TV. Ela é proprietária de uma das lojas mais conhecidas da região, referência em marcas de qualidade, e ela própria é referência quando o assunto é elegância. Nós estamos falando da esposa do Laude, nossa querida Marli Montemaggiore Mocelin, a Marli da Intermezzo. Seja bem-vinda, Marli. Super obrigada. Nossa, amei essa apresentação. O que tu achou? Pomposa? Pomposa. Você vai ver que vai melhorar ainda. Vai melhorar. A gente fica meio encabulado, né? Com uma apresentação. Fica meio envergonhado. Você vai ver daqui a pouco que vai melhorar ainda, Marli. Agora, esse sobrenome é muito sonoro. É lindo, muito né? bonito, Montemaggiore. Montemaggiore. O Monte Maior. Muito bom mesmo. O que mais tem aqui na região é italiano, né? Também olha o nome do programa. Tá tudo o nome combinando. Do podcast, Cuca com Salame. Pois é. Aí estamos em casa. Exatamente. Isso aí. Vamos falar dos nossos patrocinadores, Luciano. Iniciar o nosso protocolo? Vamos começar, então. Vamos lá. Iraci Cafeteria e Confeitaria, né, um dos estabelecimentos mais agradáveis, inclusive, dessa cidade. Né? Exatamente. Produtos de muita qualidade, bom atendimento. Estamos aqui com o Café do Seu Luiz, a Cuca da Iraci, né? E, enfim, um estabelecimento que tem o selo de qualidade da família Ruaro. Exatamente. Meriz Hospitalar, a empresa da Nick de Eduardo, uma grande empresa aqui na cidade, muito reconhecida pelo pessoal da saúde, sempre muito elogiada. Exatamente. Uma empresa que está aí sempre crescendo muito. O pessoal sempre fala que eles são muito responsáveis, né, Luciano? Muito competentes e responsáveis. Muito competentes. Isso aí. Adiante. Inovata Ambientes, a empresa do Gelson de Fernando, uma empresa que produz ambientes lindíssimos, que aliam tecnologia com beleza, com sofisticação, e que tem um pós-venda que sempre chama a atenção dos clientes, né? Os clientes sempre destacam o pós-venda. E quem não conhece ainda o showroom da Inovata precisa ir lá, porque é impressionante. Beltrão Net, o provedor genuinamente beltronense. E essa internet aí funciona, ela vai muito bem. Na verdade. Tanto que você está usando em 2 endereços. Agora, né? Eu tenho em 2 locais. Ela é muito boa, realmente não dá problema, então fica aí, né? Fica a dica. Fica a sugestão aí do Cuca. Internet de qualidade. E aí? E agora? Vinoteca Vinho e Prosa, uma empresa do Doug e da Sabrina. E se os últimos vinhos tintos que você tomou não te agradaram, te sugiro que comece a tomar vinhos tintos mais frutados e equilibrados, como os vinhos da região de Lisboa, em Portugal. Se você precisa de mais dicas, vem pra loja que eu te ajudo. E de fato eles são muito bons de dicas, né? Muito o Doug competentes. E a Sabrina. Inclusive parece que a Sabrina vai convencer o modelo dela a gravar um vídeo novo pra gente exibir aqui. essa promessa. Ficamos na torcida aí, né? Muito bem, muito bem. Finalizamos nosso protocolo. Então vamos pedir pro pessoal agora se inscrever no canal, curtir, comentar, colocar no grupo do Zap. Essa é nova, no né? grupo da família. No grupo da família. Mandar lá, tias, bom dia, e aí, né? Isso aí. Ajudar o nosso Cuquinha a continuar crescendo aí. Vamos dar o pontapé inicial? Vamos lá. Vamos voltar à nossa convidada. Começar a conversa com a Marli. Né? Marli, sempre começamos com uma pergunta que não é tão simples assim. Um pedido que você se descreva. Quem é a Marli, deixando um pouquinho de lado a vida profissional, como você se descreveria? Logo um psicanalista perguntando isso, né?
Pois é. Isso só facilita as coisas, né? Só piora. Você só quer que ele saia um pouquinho para você falar? Só piora. Vou ficar de costas. Vamos montar um divã aí, né? Não, mas é difícil. Né? Não é fácil não. Então, sem envolver nada profissional. Acho que assim, poucas palavras. Quando a gente tenta falar de si mesmo, né? Sim. Nunca é uma coisa muito simples. Não, para ninguém. Não. Para ninguém. Não é. Mesmo eu vivenciando mais de 30 anos numa escola de autoconhecimento, que busca o autoconhecimento, Certo. né? Mas eu, assim, eu me vejo uma pessoa inquieta, sempre curiosa, sempre querendo desvendar coisas do mundo, da vida. Sim. E me vejo uma pessoa muito otimista. Eu tenho zilhões de defeitos, né? Mas, assim, me considero uma pessoa otimista. Eu acho que isso ajuda um pouco. O que é uma qualidade muito boa. Isso ajuda um pouco, né? Sim. Dá uma equilibrada. Acredito, sou uma pessoa que acredito bastante ainda no ser humano. E adoro isso de descobrir as pessoas, conhecer o ser humano. Acho que essa é uma coisa que me impulsiona. Gosto muito. Não sei se falei de mim. Achei ótima essa descrição. O que tu achou, Luciano? Eu achei muito boa, né? Terminou, Marli, tem mais alguma terminou, coisa? Depois a gente for conversando, as coisas vão aparecendo. Bem mais, né? Acho. Achei muito honesta essa descrição. Sim. Geralmente as pessoas não falam que tem defeitos, né? Dá uma camufladinha. Não, mas é legal, né? Se a gente tiver... Pois é. Todo mundo tem, né? Óbvio, né? Óbvio. Com certeza. Não, mas é que a gente... Acho que nesses momentos a gente procura lembrar o que a gente tem de bom, né? Então, por isso que eu acho normal até que as pessoas não mencionem isso. Marli, vamos dar sequência, então, já que você já se descreveu. Você é filha de gaúchos, mas nasceu no Paraná, né? O que você lembra da tua infância? Onde foi a tua infância? Como foi? Do que você brincava? Você tem irmãs, muito né? Boa. Como é que era a Marli menina? Nossa, foi muito bom. Eu acho que uma das melhores coisas é ter uma infância boa, né? E que não tem, eu acho que isso define muito o ser humano, né? Talvez o que a gente vai trazendo no amadurecimento é muito do que a gente foi na infância. É que os meus pais vieram. O meu pai era muito, muito maluco, assim, no sentido... Imagina, saiu de uma região bem civilizada, que é Garibaldi, Bento, Caxias, ele já trabalhava, ele era torneiro mecânico, e teve uma proposta para vir para cá, imagina, Clevelândia, construir equipamento para cortar madeira. Sim. Construir as serras-fitas, né? Montar... E aí, imagina, a família ficou em pânico, né? Porque na época aqui foi pouco depois da revolta dos... Sim. O pai chegou em Clevelândia em 62. Sim. Aí eu nasci logo depois, e daí nós já viemos para Beltrão. Então, no ano na verdade, em 64, golpe militar, nós viemos morar em Beltrão. E eu tinha 1 ano. Assim a gente conta a idade. Mas assim entrega. A minha infância foi aqui, até a adolescência. Na verdade, eu só saí de Beltrão, bem italiana, né? Batendo na cuca. Fica à vontade. Fica à vontade. A cuca tá aí para ser batida, Marli. Para ser consumida. Também. Eu passei minha infância toda em Beltrão. Beltrão, óbvio, absolutamente diferente. Então, assim, eu acompanhei muito. Sim. Nossa, eu não sou pioneira, tá, gente? Por favor. Sim, mas é que a cidade mudou muito rapidamente, eu era bem né? pequena. Sim. Mas imagina, pegou os primórdios ali, né? A cidade começando a se desenvolver. E eu tenho memórias muito fortes. É incrível, assim, porque às vezes eu brinco. Porque eu lembro de coisas com 2 anos, 3 anos, de uma forma muito clara, assim. Sim. Eu lembro nós indo na missa, quando a igreja ainda era igreja de madeira. A igreja aqui na praça. Sim. Tinha igreja de madeira e estavam construindo o que é a atual, concatedral, né? Hoje. Sim. E
até a roupinha que a mãe colocava, sabe? Sim. É muito legal isso. E Beltrão, assim, a maior parte das ruas sem calçada. Sim, era né? de terra. O ainda. comecinho mesmo, né? Então, tudo isso a gente viveu. Nós morávamos, na verdade, aqui onde é o VIP agora. Tinha a Fundição Ouro Verde, meu pai era torneiro mecânico, trabalhava ali. E nós morávamos numa casa. Foi muito legal. A gente brincava de teatro, a gente fazia circo. Nós íamos no bar da esquina, que jogava as casquinhas de sorvete que tinham defeito. A gente pegava para servir no circo, né? Porque as minhas irmãs, eu era menor. Então, eu tenho uma irmã mais velha, que é a Margarete, né? De Pá, trabalhei com ela muito tempo na TV. E a minha irmã do meio, que faleceu faz 2 anos. E eu, a mais nova. E aí elas era meio um fantoche, mas era um fantoche bem brabinho. Eu sempre fui muito enérgica, assim, muita energia. E era bem brabinha. Mas era muito divertido, era muito bom. Aquela infância bem raiz mesmo. Bem assim, raiz. E onde você estudou, Marli? No Glória, assim, nós moramos uma época na Cango. A gente morou, assim, eu acho que 1 ano lá, até o pai terminar a nossa casa, que é aqui perto, na Tenente Camargo, não, perto do Jornal de Beltrão, né? Para baixo, ali é Mato Grosso, né? A Rua do Jornal é Mato Grosso? É Mato Grosso. Na lateral é Não, nós Guaporé. morávamos na Mato Grosso. Morei a minha infância, na verdade, ali desde os 7 até os 18. Eu morei ali, dos 7 aos 18. Então, antes de terminar a casa, a gente morou na Cango. Aí eu fiz o pré no... Meu Deus, como chama? Colégio da Cango, lá, o maior. O Frei Deodato. Mas ele era minúsculo, era um colégio muito pequeno. Sim. Lá eu fiz o pré, aí nós mudamos para cá, daí eu fiz Glória. Estudei no Glória até terminar o ensino, seria a 8ª série, né? Sim, Depois não tinha, né? Daí não tinha Sim, no Glória. o Glória ia só até o Daí, que se Mário de chamava de Andrade. ginásio na época, né? Depois foi no Mário de Andrade para fazer ensino médio. E desde lá, Marli, tu já tinha essa característica comunicativa? Eu sempre, assim, o que eu queria ser eram 2 coisas. Ou era... Boa pergunta. Uma pergunta te interrompendo. Acho que a gente pode adicionar essa. O que você queria ser? O que você queria ser, Quando né? criança, Boa, o que você queria ser quando crescer? Assim, a minha família, e é engraçado porque muitos sobrinhos também trazem muito essa característica. O meu pai sempre foi muito artista, assim. Meu pai era um desenhista incrível, incrível. E sempre gostou muito de ler, e sempre foi muito, muito comunicativo. E a minha família é muito de humanas. Mas eu sempre tive um foco, assim, de gostar muito das questões ambientais, mas eu queria ser agrônoma. Mas depois de agrônoma, eu queria ser jornalista. E aí, quando eu fiquei um pouco mais velha, tipo, depois dos 15, eu só queria ser jornalista. Sério, a agronomia ficou de lado. Ficou de lado. Tá. Ficou de lado. O mundo agro perdeu o interesse para Marli. Perdeu. E aí, Marli, e você é formada em letras, aonde que você se formou? Em Pato Branco. Em Pato Branco. Tá. Porque aí eu tentei, aí fui para Floripa, morei lá um tempo, fui para Curitiba. Tentei passar nas federais, né? Porque assim, era uma Tentando época... jornalismo daí. Sempre jornalismo. É uma coisa incrível, porque hoje, falando, tem faculdade em tudo quanto é lugar, né? Você não tem hoje tá problema. muito simples, né? É só querer estudar, né? Você faz o que você quiser em qualquer lugar. Nós não, né? Eu sou de uma época, você imagina, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, você tinha que ir fora e buscar o que você quisesse. E jornalismo só tinha nas federais, né? Jornalismo era um curso... Né? Hoje nem se exige mais, né? O que é uma, loucura, né? Mas tudo bem. Sim. A desvalorização, né? Como assim, não, basta a pessoa gostar de escrever ou de falar, tá bom, pronto, já pode ser jornalista. É suficiente. Ok, tá. Mas aí eu não conseguia passar na federal, né? Então faltou, assim,
né? Falta o meu lado de exatas. Certo. Porque assim, eu amava fazer redação, não era o problema. A parte de humanas não era o problema. Agora, quando chegava em matemática, física e química, senhor. Aí, Conhecemos gente assim. né? exatamente. então. Estamos num barco muito parecido aí, né? O mesmo. Daí eu saí inconformada dos vestibulares no final. Falava, meu Deus, mas por que eles pedem para eu saber tanto de matemática se eu quero ser jornalista? É bem isso aí, né? E aí você fez em Pato Branco. Ah, sim. Mas isso foi depois. Ah, Porque daí eu voltei de Curitiba. Aí o Frei Nelson Rabelo, que Sim. vocês devem ter conhecido, um dos caras mais Que incríveis. é da Rádio Solinal. O que criou a TV praticamente, né? O que criou a TV Sudoeste. Ele era diretor da rádio, era um super jornalista, né? O Frei Nelson tinha uma experiência incrível, assim, uma pessoa incrível, né? Aí ele me chamou para começar a trabalhar na rádio. E aí eu comecei a fazer faculdade de letras, né? Então, unindo a experiência, daí eu fui fazer letras, porque aqui não Que tinha era a jornalismo. possibilidade que havia aqui, Claro. né? Uhum. Sem precisar estar fora, já trabalhando, atuando na área que eu queria. Então você começou daí no rádio. Comecei no rádio. Comecei redigindo matéria para FM. Que você tinha que... ele queria sempre dar um ar jornalístico para as rádios mesmo numa época, mesmo para FM, que não tinha muito essa característica. Isso não era muito comum, Ele era né? muito, sempre foi muito revolucionário, né? Eu não sei se você não chegou a... Não, a pessoalmente não. Isso aí um pouco ele era da fama, né? Mas eu não conheci pessoalmente. Então, ele queria jornalismo na FM. Aí, não só aquela coisa, a música e, né, e entretenimento, não. Aí tinha blocos, jornalismo que eu redigia, comecei ali. Depois fui para a M também, entrevistando, fazendo matéria fora. Então você saiu dos bastidores daí, só redigir e foi entrevistar. Entrevistar, em rolo de fita, que vinha da Deutsche Welle. Ai, é uma coisa... Eu sou muito jurássica. É assim, você imagina... Bom, é que, né, idade, essa coisa. Gente, eu trabalhei em rádio quando você gravava naqueles rolos. Na fita mesmo. E quando enrolava... Sim. Aquela fita enrolava... Que era aquela fita grande, um rolo, né? O rolo grande, né? Sim. É, a evolução, a gente está falando de coisas que as pessoas mais jovens nem imaginam. Né? Não fazem ideia. No jornal a gente tem uma piada com uma foto que tem lá. Até faz tempo que eu não vejo a foto, uma foto preto e branco do Baggio, num jogo anilado com um gravador. Acho que é anilado, ou é no meio político, eu nem lembro mais, faz tempo que eu não vejo. Mas o gravador é tipo um negócio desse tamanho. Ele tá segurando aqui para entrevistar alguém. Loucura. Nossa, olha só. Hoje, tudo Mas eu usava muito gravador. Eu usava muito. Usava tudo no celular, né? Usava gravadora e vinha com a fita para dentro da redação, ficava ouvindo e anotava também, né? Anotava também. Mas esse processo, assim, foi muito interessante, porque eu vivi uma época também de jornalismo que foi muito interessante. Mesmo estando aqui, né, no super interiorzão, antes da TV... Não, isso foi depois da TV, né? Porque eu sou bem do começo da... Não, é que eu estou tentando lembrar da primeira eleição presidencial, por exemplo, né? Que foi 89, 89, né? 89. A TV é de antes disso. 89 eu já estava na Folha de Londrina. Eu acho que já estava na Folha de Londrina. Que aí nós tínhamos oportunidade de entrevistar. Então, assim, eu vivi experiências bem interessantes para a época. Porque os candidatos vinham até aqui. Então, eu entrevistei Brizola, entrevistei... Olha só. Não sozinha, né? Nas coletivas. O Collor. Sim. Entrevistei o Collor. Mas é que quando você entrevistou ele, você não sabia que ele era o Collor. Sabia. Já sabia como ele era? Já. Porque quem acompanhava a política... Ele tentava disfarçar bem. O disfarce era bom, assim, talvez para quem não acompanhasse. Eu era criança, coronel. Então... pois é. Como a gente sabia do coronelismo, né, no Nordeste. Sim, no Nordeste, sim. E o que ele representava pela família, tudo. Certo. A gente sabia, né, o que ele representava. Mas, enfim... Mas não se trata disso, né? Então, poder entrevistar foi muito legal. O Lula, o Collor, o Sarney não veio.
Nossa, ele já era velho naquela época, gente. Ele ainda tá aí. É uma loucura. Né? Loucura. Quem, o Sarney? Né? Muito longevo, né? Não, pior é que quando tu olha as fotos da época, assim, ele já era velho. Né? Pois é. E o Brizola foi muito legal. Assim, são passagens, né? Sim, que a gente, sim. Uma coisa interessante também da época é que era o auge, ali 85, 83 a 85, o auge do Movimento Sem Terra. Então a gente fazia muita matéria no campo. Que o campo sempre foi algo que sempre me interessou muito, né? Sim. A questão ambiental e agrícola, né? Então a gente ia muito para campo fazer matéria. Coisas horríveis também, de despejo, né? De retirar famílias. Então foram momentos assim bem importantes. Isso ainda pelo rádio? Não, na TV. Já TV? Na TV. Tá. E TV você apresentava também, Marli? Não, eu fazia externa. Eu era jornalista. Mas aí você já tinha que aparecer, né? Total. O que é muito mais do que... Porque fazendo a sequência, primeiro redigindo, é bastidor, né? É mais fácil. Você não precisa se mostrar. Quando você vai para o microfone, já tem aquele choque porque você já começa a aparecer. É outra exposição. TV, a exposição é muito total, maior, né? Total. E como é que foi isso? Foi natural para você ou foi muito difícil? Então, é absurdamente autodidata, sendo meio coordenada pelo Frei Nelson, porque assim, nós não íamos para fora para nos preparar. O máximo que eu fui, na época da TV Manchete, foi para Curitiba, sair, fazer umas externas com a equipe de lá, sabe? Fiz umas matérias com eles. O máximo que eu fiz foi isso. Então era muito essa coisa de autodidata mesmo. Só que era tão rudimentar, porque, imagina, os nossos equipamentos, né? Os nossos carros. Outro dia até eu estava assistindo uma matéria que eles produziram lá com as matérias antigas do começo da TV. Nós tínhamos uma Brasília e nós tínhamos uma Kombi. E nessa matéria, inclusive, eles colocaram o dia que a Kombi incendiou comigo. Tava eu e o Zé, que era o motorista, e o Clóvis, que era o cinegrafista, no meio de uma lavoura, e a Kombi pegou fogo. Né? E eu lá. Então, ainda bem que não era tão longe da TV, né? Porque não tinha celular, né, gente? Não tinha celular. Sim, imagina. Óbvio que não, né? E as câmeras eram, assim, jurássicas mesmo. Eram equipamentos gigantes, inclusive. Né? No começo, eles chamavam uma TIC. Uma TIC é uma fita, era uma fita imensa, assim, depois que passou a ser fita... Parecido com a que a gente usava no videocassete. Isso. A Aqui é a VHS. VHS. Depois passou a ser VHS. Mas antes era tudo muito... Assim, e que eu ia comentar de rudimentar, agora me fugiu, mas conversem alguma coisa que veio. A gente vai voltar nos pontos. Não, mas o que eu estava pensando é justamente nessa evolução, né? Porque ali no prédio onde fica o meu consultório é RPC também. Então é comum a gente descer e tá a Michele Arenza ali fazendo a... E é assim, ela sozinha, né? Ela monta ali a câmera sem cabo nenhum. Ela só monta a câmera e entra online. Entra ao vivo, né? Mas não é para qualquer um. Não. O que a Michele faz... Não é para qualquer um, com certeza. Eu outro dia comentei com ela. Não é para qualquer um. Não. Ela tem uma... Ela tem um timing. Sim, ela vai bem, ela vai muito bem. Ela vai muito bem. Porque ela... Ela faz tudo sozinha, ela né? já vai muito bem como jornalista, como repórter. Né? Porque não é... Entrar ao vivo... Jamais fiz isso na minha vida. Entrar ao vivo não é para qualquer um. Não. Teve uma vez que ela me convidou para dar uma entrevista ao vivo ali na frente. E não lembro exatamente o tema, mas tinha acontecido algum feminicídio aqui na cidade e era para falar sobre isso. E eu tinha que entrar ao vivo. E eu tava lá assim, meu Deus, vai dar errado, eu vou virar meme aqui, alguma coisa vai acontecer. E eu tava com a primeira frase pronta, assim, na cabeça, né? E era aquela frase. A hora que ela me chamou, eu fui com aquela frase e engatilhei até o final e foi, né? Deu tudo certo. Mas, Marli, meu Deus. Você foi jornalista de TV numa época em que todo mundo que aparecia na TV era celebridade, né? Sim. Você a TV nos anos 80, né? Sim. O próprio rádio, os profissionais de rádio eram celebridades, né? Nos anos 80.
E 90 ainda também, muito Mas eu acho forte. que ainda são. Ainda são. As pessoas Sim, de ainda TV tem. Não, TV ainda sim. consideram jornalista, nossa, ela não mudou o cabelo, ai, não devia ter mudado o cabelo. Ainda tem isso, Tem. sabe? Isso ainda existe. Mas veja, normalmente a gente está acostumado a vê-los, não a ser, né? E Sim. você foi. Como que era isso? Você saia na rua, as pessoas te conheciam, queriam conversar A contigo? gente, não, mas tudo bem, né? Eu morava em Pato Branco, né? Sim. Não, mas aí é que Todo mundo me conhecia. Sim. Sim, assim, isso de conhecer é muito... Conhecia. É interessante. Agora eu tô falando, eu lembro, assim, de algumas passagens. Ah, tô no mercado. Aí o pai pro pequeno, olha ali, aquela moça ali. da TV. É da TV. Mas é engraçado. É engraçado, mas, sinceramente, é o tipo que não, sabe... Nunca foi... Não foi Sim. o teu objetivo, você não fez por isso, Não, você fez porque claro você que gostava não. de jornalismo. Até Mas- porque eu acho que, assim, as pessoas do jornalismo são bem tranquilos com relação a isso, né? Assim, Sim, a maioria. a A maioria, maioria. a Embora maioria. existam exceções, né? É. Tem as celebridades. Sim, Existem as celebridades. tem. Mas nesse período devia ser... Era uma coisa diferente, porque você imagina criar uma TV, né, no interiorzão. Sim. Aham. Né? Foi um passo, gente, nós Nossa, estamos falando gigante, década de Claro, 80. gigantesco. Gigante. Sim. Década de 80. E ali você contou uma parte, mas você não contou como. Como é que você conhecia o Frei Nelson? Para ele te convidar. Então, interessante. De família. Porque o Frei Nelson fazia parte da nossa família desde que eu era criança, na verdade. Porque ele era muito amigo do meu cunhado, né, o Rubens. Aí fez o casamento da minha irmã. Aí eu o conhecia desde criança, depois adolescente. Era o meu psicanalista. O Frei Nelson sempre foi meu psicanalista, Aham. porque eu chorava as mágoas. Né? Ele era um padre, sim. mas ele era... Sim, ele oferecia ali uma escuta e... Com Sim, certeza, né? Ele era um apoio Sim. emocional, psicológico, incrível. E aí, aí eu havia voltado de Curitiba, porque eu tive uma fase de banco também, né, gente? Eu fui caixa do Unibanco. Isso eu não sabia. Na época... Aliás, a gente sabe que tem certas atividades aí que a Marli não colocou no histórico não dela. veio. Eu comecei né? na moda, É. mas logo a gente pode falar um pouco, então, da trajetória de loja. Não. Sei o que vocês querem A gente falar. já... Mas segue aí, Marli. Não, tá aí, muito bom. aí eu comecei a trabalhar no banco, porque assim, eu tinha que me bancar também. Os Claro. meus pais não tinham grana, né, para estudar fora. Então, para eu ir para fora, comecei por Florianópolis, tentar uma federal, Sim. eu tinha que trabalhar. Aham. Aí eu trabalhava no Unibanco, eu era caixa lá, ganhava razoavelmente bem. Aonde? Em Florianópolis. Comecei em Pato Branco. Comecei no Unibanco. Nem existe mais Unibanco, né, gente? Olha, eu sou tão Pois antiga que porque nem eu existe fico mais. um Tudo pouco bem. confuso assim, porque você nasceu em Beltrão, mas aí você estava muito em Pato Branco também, pelo que dá para Porque entender. a minha irmã casou cedo. E ela foi morar em Pato. Então, o meu relacionamento com Pato Branco era bem grande. Aí eu fui para lá, comecei a trabalhar no banco, morei com eles, né? Morei com a minha irmã. E aí, então, esse relacionamento de rádio, na época era só rádio, Tudo se era... deveu a isso. Então, na verdade, o casamento cedo da tua irmã Abriu muitas abriu portas. muitas portas para No você, caso né? do jornalismo, foi. Aham. Foi. Porque, pelo fato de eu não ter uma formação, e na época Aham. também se exigia, foi interessante, porque é que o Frei Nelson também via, talvez, Ele essa... deve ter olhado essa italiana aí. Não, eu tinha uma facilidade. Ah, sim. pra Você se escrever, comunicava bem, pra escrevia. redação, para redigir e na comunicação. E aí, quando eu voltei de Curitiba, que eu saí do banco, aí ele me chamou para começar ali. Muito bem. Agora eu consegui entender essas relações. Agora né? deu para fazer E a também ajudava cronologia. meu cunhado na agência de publicidade, fazendo os comerciais e gravando. O teu cunhado, eu não sei se ainda tem, mas ele tinha Tem, um tem. jornal, uma revista Tem. também, né? Aham. Que era para um Aí ele público é um bem jornalista- específico, eu acho, né? Agora eu acho que é moto, né? É, que moto, ele é acho, né? apaixonado, bike. Aham. Que daí o filho é apaixonado também, porque todos são do esporte, Aham. do... Uhum. E agora, Luciano? Qual é a próxima pergunta? Pois é, agora é aquela. Eu acho que a gente pode saber como que eles se conheceram. O que tu acha?
Mas Então. se conheceram quem? Vocês nem falaram que eu Não, sou casada? não. Falaram já? Falamos. Lá na apresentação, mas a esposa do Laud Ah, Mocelin. viu? A apresentação já começa. Esposa do Laud. Faltou o Mocelin, mas depois eu É. coloquei no teu sobrenome. Sim. Sou esposa E aí, do Laud. como que você se conheceu? A long time ago. Long time ago. It's a long time. Eu conheci o Laud com 17 anos. E só fui casar com ele com 27. Então, Test drive. né? Extenso. Bota test drive nisso. Mas não, moramos juntos um mês. Que vergonha, né? Já conto. Com 17, o Laud, claro que na época que eu conheci o Laud, ele já era sócio com o Enio, né? Que é Pet, tio dele. Uhum. Vocês lembram do Enio, né? Sim, sim. Sim. O Enio é tio do Laud. E eles tinham a varanda, que era uma danceteria, né? Sim. Que era a danceteria mais Top. importante da Muito- região. eu Era imagino, muito né? legal a varanda. E que é um nome que está vivo até hoje na mente das É, pessoas. Né? muito. Desperta muitas lembranças aí na comunidade beltranense. Outro dia teve até uma festa, né, do pessoal do grupo isso de não sei. Ah, não o sabia. grupo É? de amigos beltranenses, Aham. Aham. lá no buffet lá da Odila. Então a festa foi lembrando a varanda, foi muito legal. Que legal. Aham. A gente tem também uma ideia de fazer algum. Tem, mas o Laud acaba que. Vamos fazer alguma coisa, lembrando os bons tempos também das festas da Intermezzo, porque a Intermezzo fez muita festa. Grande, né? Eventos grandes. E também da varanda, talvez. Mas não sei. Isso ainda fica meio. Não sei Sim. se vai sair. Mas aí eles tinham a varanda. E eu, com 17, eu trabalhei. Meu primeiro trabalho foi numa boutique que chamava Odara. Odara Center Jeans. Só Aonde? lembra, Aonde? juro pra vocês, só lembra quem tem mais de 55? Provavelmente. Provavelmente. Não tá na minha Ai, não memória. fala assim, Luciano. Não, essa é uma das poucas Fala coisas- assim tão É assertivo. uma das poucas credo. coisas que eu não tenho memória, então eu não Que sei não. disso. Não. A Odara, a primeira Odara foi ali lembram da Marinita, né? Da senhora Marinita. sim, que é tinha- hoje ponto 13. Isso, em sim. cima, Aham. em cima. Era do Chico Panceira. O Chico Panceira é irmão da Neuza Botim. Só pra, né? Sim. Sim. Era meu amigo de infância. Neuza Yazigi. Isso, o Chico era meu amigo de infância. E me convidou para trabalhar com ele essa época. Eu era uma guria, mas sempre gostei de moda, sempre gostei de... Na época a gente usava muito mais costureira, né, do que lojas. Na época tinha o Penso, né, que era uma referência. Sim. Magazine, penso. E o Chico abriu essa boutique, já existia, quando eu fui trabalhar com ele. Trabalhei com ele e conheci o Laud ali, porque eles eram sócios num bar que se chamava Amigo John. Também Então, o bar mais famoso de Beltrão, foi. até hoje, né? As pessoas Foi, falam isso até foi. hoje. O meu marido era empreendedor desde os... Cara, ele começou a... Imagina, ele começou a trabalhar com o Enio na varanda, ele tinha 17. Aham. Ele era menor de idade. E ele gerenciava. Pra época podia tudo, ficava né? mais Nessa no época, Mato tudo Nessa bem. época Grosso. tudo podia. Sim. O Enio ficava mais no Mato Grosso, que tinha fazenda lá, e ele cuidava aqui. E aí, ele abriu, junto com o Chico, o Amigo John, Aham. que era muito legal. Que é onde é esse prédio ali, preto, né? O É o preto e Eldorado. vermelho. O Eldorado. Hoje é o Eldorado. Eu sempre falo prédio preto e vermelho. Todo mundo, né? todo mundo. É o prédio preto e Porque vermelho. ninguém sabe por que se chama Eldorado, né? Pois é. Tá aí uma questão que nós precisamos Eldorado, resolver. aquele, sabe, aquele Eldorado é um nome portentoso, Sim, né? Sim, o que Aquele vislumbra, desejo de né? descobrir, né, o Isso, Eldorado. sim. E de Matou fato- muita gente. As pessoas iam pro meio da Amazônia, né? Tentar Sim, sim. descobrir o Eldorado. Mas então, esse bar foi muito, muito legal. Então, o bar era ali na esquina, Aham. tinha a varanda, e eu trabalhando com moda com o sócio do meu futuro marido. E aí, nós organizávamos os desfiles já. Então, nessa fase ali, né? Eu era uma adolescente ainda, e eles faziam os eventos lá, e eu ajudava a produzir os desfiles. Uma época, até me meti, meio metida a desfilar também, né? É, olha aí. Sim. Olha. Algo, Sim. mas na Boa. época era muito legal. Quem desfilava? As meninas, Sim. né? Não eram modelos. Sim, sim, Então sim. era
Nossa, eram tantas meninas. É que eu acho que havia muito concurso, né, Marli? Esse que você está falando, eram os concursos. Na época, o auge ainda eram os concursos. Aham. Mas a varanda fazia muito concurso também. Aham. Garota isso, Verão, aham. Garota... Ai, olha, memória também. É, Era... Sim. Tinha as é melhor garotas, parar, as porque garotas. os que vieram à cabeça não são. Mas eu ajudava a organizar os desfiles de moda. Os de Aham. concurso, não. Eu fazia os de moda. Aham. Com as roupas da Sim, loja, sim. né? Montava os looks, organizava tudo, escolhia as trilhas, ia lá ensaiar com o pessoal. Era muito, muito legal. Mas então essa parte da moda também já estava ali desde muito cedo, né? Muito. Uhum. Assim, eu sempre gostei. Eu sempre gostei porque eu lembro que quando eu desenhava as roupas que eu queria, aí ia no Penso, é uma coisa muito antiga, e comprava os tecidos, Aham. e ia pra costureira, e deixava a costureira bem louca, porque... mas era bacana, Ah, olha só, que legal, né? Daria para dizer que ele já era o embrião da Intermezzo, já estava ali... Porque, assim, moda é muito... É que moda atrai, né? Moda é alguma coisa que atrai. Ela está ligada a todo o processo de criação, né? Porque Sim. é a criatividade, referências, tendência. Sim. E na época que nós iniciamos, já que vamos falar do que depois eu e o Laudi lá na frente iniciamos a Intermezzo, era uma época bem mais difícil, né? Hoje você tem todos os desfiles, por exemplo, que acabaram de acontecer na Europa, você tem na tua mão. Na hora, né? Na hora que eles estão acontecendo. Na época, você tinha que viajar. Eu lembro quando começaram o São Paulo Fashion Week, que nós tínhamos que ir para São Paulo. A gente assistia, a gente acompanhava, sabe? Para você entender o que ia ser tendência. Daí você ia para os showrooms, vou até hoje, né? Mas daí ia para os showrooms. Mas a moda era muito mais lenta, né? Era um processo e você não tinha o mundo digital, né? Sim. Então as coisas não chegavam para ti fácil. Tudo era São Paulo. São Paulo sempre foi a referência. E São Paulo é longe, né? Sim. É Até longe. hoje é longe. Até hoje é longe. A gente não tem aeroporto ainda, Sim. né? Mesmo tendo agora Pato, ainda é complicado, né? E então vocês imaginem na época, né? Era bem mais difícil. Sim. Mas como que surgiu então, Marli, o começo da Intermezzo, né? Porque assim, você... Ah, tá. Mas até a pergunta que eu ia te fazer, eu até já entendi um pouco. Porque você já estava trabalhando numa loja, Sim. né? Mas aí eu fui embora, né? Mas isso Sim, já te isso deu foi bem no alguma comecinho. experiência, pelo menos, total. né? Muito. Além do teu, Muito. digamos assim, do teu interesse por moda, você já tinha uma experiência comercial, digamos assim. Tinha. E você tinha um empreendedor É. do teu lado. Sim. Porque uma coisa também é você gostar de moda, querer trabalhar com moda. Outra coisa é você saber gerir uma empresa. Claro. Não é o meu departamento. Essa parte não é contigo. Não. Aí nós tivemos uma ajuda importantíssima quando nós montamos a Intermezzo, que é da minha cunhada, que é a Sica, que ela é boa de finanças. O meu marido é bom como empreendedor. E aí nós fomos aprendendo juntos como gerir aquela empresa, né? Mas até chegar nisso, assim, teve todo o processo de namoro, né? Porque a gente começou a namorar, né? A gente já começou a se gostar, mas eu fui morar fora um tempo, depois voltei. E a gente só foi casar, imagina, eu com 27, ele com 30. Então a gente só casou em 90, em 1990. E aí, depois de um ano, eu acabei tendo que largar o jornalismo. Eu já trabalhei na Folha de Londrina um tempo, que também era uma época muito engraçada, porque eu fazia muita coisa. Eu saía, fotografava, entrevistava, mandava as matérias para Londrina por telex. Imagina, telex. Depois, quando eu saí, tinha começado a informatizar. Aí chegaram os computadores. Sim. Né? Que eu acho que aqui na região... 89. Até essa era uma curiosidade minha, né? O que você fazia, né, nos jornais impressos, né? Porque você eu fazia a matéria inteira. É? Eu tinha que fotografar,
dirigi. Você voltou, você antecipou o que acontece hoje, né? Porque nessa época aí, claro, você era uma representante, digamos, do jornal, né? Sim. Mas os jornais e, enfim, toda a empresa de comunicação nessa época, tinha, como a TV tinha, né? O motorista, o câmera e aí o jornalista, né? O repórter, né? Não tinha pauteiro. Por exemplo, na TV, eu não tinha um pauteiro. O meu sonho de consumo era ter um pauteiro. Porque os nossos canais de comunicação eram muito ruins. Não é como hoje, que você está no celular, está na internet, você sabe tudo o que está acontecendo. Não só no mundo inteiro, como aqui, né? Sim. Desde o policial, e eu cobria tudo, né? Eu cobria tudo. Eu cobria policial, agricultura, política. Então, vinha o governador, eu tinha que pegar o carro e sair correndo igual uma louca para ir lá entrevistar o governador. Então. Aí eu tinha que fazer a pauta, tinha que saber quem estava, o que estava acontecendo. Aí o social também. Sim. Eu tinha que cobrir até baile de debutante, até baile de tudo. E aí acontecia, eu tinha que fazer a pauta. Aí eu tinha que correr fazer a matéria. Aí eu tinha que voltar para o jornal e eu era redatora do jornal. Isso eu estou falando da TV. Eu era redatora do jornal. E eu ficava do lado da bancada acompanhando eles apresentar. A apresentadora era a minha irmã, a Margarete, e o Silvonei José, que hoje está na Rádio Vaticano, já está há muito tempo na Rádio Vaticano, que transmite para a Rádio Aparecida. Quem ouve, Rádio Católica, no caso aqui, ele sempre fala. Ele que transmite de lá. Então eram os dois na bancada. Teve um caso, por exemplo, que eu fui cobrir um incêndio na floresta aqui em Mangueirinha, e nós tivemos que ir de balsa por dentro ali, de Brasília, né? De Brasília, não era amarela, ela era verde. Fomos até o incêndio, eu cobri, eu voltei de balsa, eu tive que redigir a matéria. Eu editava. Eu sentava na ilha de edição, eu amava editar. Editava a matéria. Eu não era a única editora, mas nos momentos, assim, eu tinha que editar, porque eu tinha ido lá fazer, e colocava no ar. E, então, imagina você voltar às 5h30 da tarde, o jornal ia às 7h30 para o ar, e eu tinha que editar aquela matéria. Com a fumaça ainda do... Não era nada fácil. Tempos difíceis, sim. Mas era muito legal. Sim, o jornalismo tem essa vibe, assim, né? Tem uma adrenalina para você. Tem, né? Você entra naquela vibe ali e no fim acaba dando tudo certo, né? E quando não dava, daí não ia pro ar. Simplesmente ficava... Colocava uma matéria de gaveta, né? Você sempre tem que ter alguma coisa... Alguma coisa na manga, né? Sim. Para poder... Que legal. A Intermesa é de 91? 91. Então aí nós casamos e também o Enio, né? Que estava junto com... Era sócio do Laude na varanda. Eles resolveram então vender. Que bom, né? Porque aí eu casei. Eu rezava. Porque assim, a vida noturna é muito difícil. É muito desgastante, né? Uma época ainda em que se fumava dentro do ambiente. Isso. Você voltava para casa, tinha que pegar aquela roupa, jogar na lavanderia, assim, bem longe, não tinha tomar jeito, né? banho para poder ir dormir. Sim. Porque você voltava carregado de cheiro de cigarro. Então, óbvio, né? A gente casou e eu queria muito que aquilo, né? E a gente tinha muita vontade de montar uma loja. Então, o Laude e o Enio, na verdade, eram sócios. E a Intermezzo começou assim, nós três, né? Com a ajuda, então, da minha cunhada. Então, éramos só nós. E o Enio não ficava aqui, ele entrou com o aporte financeiro também, não é? Então, ele era nosso sócio na parte financeira, e não ali não na administração, no dia a dia. E aí, foi um tempo, ele decidiu sair, né, da sociedade, nós continuamos. Aí nós começamos a expandir, então nós começamos aqui em 91, mas em 92 a gente já abriu Pato Branco. Já abrimos Intermezzo em Pato Branco e depois já fomos abrindo outras Intermezzo. Abrimos em Palmas, aí depois nós fomos a Cascavel, aí abrimos a Intermezzo lá, que foi muito legal. Foi uma loja também que, assim como em Beltrão, eu vejo que a gente teve muito esse capricho de querer melhorar muito o visual da loja, né? Criar lojas assim com arquitetura, né? Sim. Investindo, Tinha um conceito diferente, investindo em arquitetura, né?
Então, a primeira já foi uma loja bem bonita, e depois, quando nós decidimos já dar um upgrade bem legal, aí nós chamamos a Karen Camilotti, que tem um know-how de arquitetura assim incrível. A Karen fez várias lojas para nós, porque ela era realmente... Depois ela foi embora, né? Foi para Curitiba. Na época, assim, ela era uma referência bem importante na arquitetura. Então, ela fez a nossa primeira loja bem diferenciada aqui em Beltrão, fez a de Pato, depois fez uma para nós em Cascavel, que foi, assim, um diferencial em Cascavel, aquela loja, né? Numa época, o que nós buscamos com a Intermezzo? Trazer para a região algo que ainda não existia. Então, existia assim, ir para São Paulo, hoje existe ainda, ir para São Paulo, para as lojas de pronta entrega, que na época ainda alguns judeus ainda tinham, porque assim, existe um bairro em São Paulo que se chama Bom Retiro, que ele já foi de italianos, depois entraram os judeus, aí os judeus só mantiveram os seus imóveis e hoje eles alugam para os coreanos, né? Sim. Então hoje o Bom Retiro, ele é totalmente coreano. Chinês não, ele é basicamente coreano. Como é o Brás? O Brás é mais popular. O Brás é aquela roupa container, né? O Bom Retiro é uma roupa mais caprichada, pronta entrega. Desde os primórdios, né? Imagina, a Intermezzo tem 33 anos, já se ia para São Paulo comprar isso, né, que se produzia. Na época a gente chegava lá, tinha chinês comendo arroz ainda atrás dos balcões. Hoje as lojas são bonitas, são bem bacanas. Hoje é um outro, já está num outro patamar. Bastante. Mas a gente não queria só aquela roupa que todo mundo tinha. Sim. Né? Que é a pronta entrega. Então nós queríamos um diferencial para a loja. Então fomos atrás de algumas marcas, que na época era bem difícil. Então foi o auge, por exemplo, da Fórum, da Zump, da Triton. Então, todo mundo queria aquele jeans que tinha um raio. Né? Hoje ainda tem muitas pessoas que chegam, nossa, eu era adolescente e eu queria aquele jeans que tinha o jeans do raio. Que é o né? Triton? Não, o raio é a Zump. A Zump. E a Fórum, que era... a Fórum e a Triton era do mesmo dono, do Tufi Dweck, né? Que eram, assim, grandes expoentes da moda, né? E assim a gente foi trazendo marcas diferenciadas. Marcas que trouxessem, que agregassem mais, né? Para o nome Intermezzo, né? Que não fosse, assim, o que todos vendiam, né? Sim. E deu certo. Ah, deu. Deu super certo, deu super certo. E daí fomos trazendo algumas outras que aí eram mais referências mais mais femininas. Sim. Algumas marcas só femininas de moda. Como hoje, por exemplo, a Animale. A Animale é um super top na moda feminina, mas que está conosco já desde que ela iniciou, 25 anos. É uma marca que tem 25 anos e que está conosco há 25 anos. Né? E é uma marca que cresceu junto, assim, dentro da loja. Foi muito legal. Eu acho que você realmente foi pioneira, né, Marli? Porque a Intermezzo foi pioneira, né? Nesse segmento. Por aliar, assim, marcas diferenciadas sim. E arquitetura também, né? Então... Hoje nós temos muitas lojas lindas na cidade, né? Verdade. Mas naquele período, não, né? Era tudo muito igual, era tudo muito parecido. E a Intermezzo se destacava também por isso, né? Sim. Existia uma cultura, assim, mais do magazine, isso. né? Que hoje seria como uma Zara, né? Certo. A Zara é um magazine. Sim. Né? Muita gente, e a Zara? A Zara é uma roupa, não é uma roupa premium. Ela é uma roupa intermediária, né? Ela é um fast fashion. Certo. Porque o cara que criou... O cara que criou a Zara, é um espanhol, ele teve essa sacada que os chineses já tinham. Os chineses já fazem fast fashion há bastante tempo. Há muito tempo. Né? Que é essa produção em massa. E o cara da Zara teve essa sacada de fazer uma roupa com um apelo de tendência mais forte e muito rápido. Então ele produz muito rápido. E ele tenta produzir ainda bastante coisa na Espanha. Mas ele
já foi também para o mundo oriental, né? Para Sim, o Oriente aham. também para produzir. Então, na época era muito essa pegada dos magazines, as lojas grandes de departamento. Aham. E nós, então, fomos numa tendência que começou a existir, que eram as multimarcas diferenciadas. As multimarcas que traziam marcas mais exclusivas para aquele cliente que conhecia, que queria um produto um pouco mais exclusivo. Digamos Com assim, qualidade, eram... claro. Sim, sim. A Intermezzo vendia aqui aquelas roupas que a gente via nas revistas, né? Isso! Que anunciavam nas grandes Isso. revistas. Sim, do uma país. novela, enfim, É. essa Isso. coisa... É que aham. na Desejo. Eu acho que É. na novela a gente As nem marcas- sei se a gente era capaz de identificar. É, né? pode Porque ser você que vê é. lá, eu nunca prestei muita atenção É. nisso na novela. Quem né? se liga em moda, sim. É, então, sim. imagino Mas que nas sim, né? revistas Sim. era muito visível, né? Porque aí você já Sim. tem a marca junto, você já sabe Claro. qual é a marca. Sim, é bem direcionado, Claro. né? Mais fácil. Uhum. Numa época que se fazia propaganda em cinema. Né? A gente É. usava muito. Aham. Nos cinemas, as marcas estavam veiculando os seus Sim. comerciais. Uhum. Era interessante. A Intermezzo, a de Beltrão, sempre foi no mesmo endereço, Marlene? Sim, porque quando o prédio foi construído ali em Iguaçu, a gente já comprou aquela sala, né? Uhum. Então, já Já pensando, abriu ali. já pensando em continua. fazer a Aham. loja. Então, ali foi a nossa primeira. Depois nós abrimos a Vox. Vocês lembram Sim. que a Vox Ah, era sim, sim. muito legal. Tinha Sim. uma arquiteta. A Karen Sim, também sim. fez para nós. Eu ia mencionar a Vox, né? A Toda arquitetura da emoldurada de madeira, né? Ela tinha uma estrutura que parecia uma rampa de skate. Isso. A ideia era essa, Aham. de madeira. E que saía, né? Era um volume orgânico, né? Essa pegada orgânica que hoje está super em alta. Por isso que eu admiro esses arquitetos. A arquitetura, eu amo arquitetura. Ah, é muito que é uma legal. coisa que também eu já pensei em fazer depois Aham. dessa minha época. Amo arquitetura. Arquitetura e moda tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver. Sim. O design, né? Uhum, uhum. Não existe nada sem design. É. Não existe. E os designers são são pouco valorizados, Aham. né? Exatamente. Um designer tem que ser muito valorizado. Não existe uma garrafa, não existe uma caneca, não existe um microfone, né? Nós não existimos sem design. né? É. Então é muito interessante. Eu acho que é algo que tem que se valorizar muito. Uhum. E hoje Beltrão está super bem servido de arquitetos, né? Na época que foi uma outra época, né? Mas hoje tem muita gente boa. Tem sim. É isso, né? Quando a gente olha para a arquitetura, quando a gente olha para a moda, tudo envolve muita criatividade, né? Criatividade. Tem que ter criatividade, tem que ter, assim, tu olhar para aquilo e entender É. que o ser humano ele vai precisar daquilo e vai ser funcional, mas também vai ser bonito, né? O melhor do design é isso. É quando o design é bonito, mas não é só bonito. Uhum. É funcional. É. É que assim, eu sou tia de 2 designers, né? Sim. E um deles fez o doutorado dele em cima de um grande mestre do design que tem essa preocupação da pessoa, que é o Papanek, que é um austríaco, chama Papanek. E ele a grande preocupação dele é que tudo que se cria tem que servir para alguém. É. Aham. Isso é maravilhoso, né? Sim, sim. É o que nós Fantástico, deveríamos ser, né? Nós deveríamos sempre servir para alguma sim. coisa. Né? Nos esforçamos para isso, né? Tentamos, né? Mas eu concordo totalmente. Essa funcionalidade, ela é... É. Porque às vezes você encontra aquilo que é um design que ele é muito legal, ele é muito bonito, assim, mas na prática não vai, né? Na prática ele não... E acho que isso é muito visível na arquitetura também, né? Já a gente está falando de arquitetura. Muito. Eu sou fã de arquiteturas que sejam funcionais. Uhum. E a arquitetura, para ser funcional, nem sempre ela é a mais bonita. É verdade. Porque a mais bonita, às vezes, eu vou dar um exemplo típico para mim, de que até chamou a atenção, está aqui em Beltrão até hoje, que é a tal da usina do conhecimento. Tá? Aquilo é chamativo, mas para mim não tem nada de prático naquele negócio. Não Ele tem. é bonito, né? Tu olha assim, legal, é um design diferente e tal, ele chama atenção. Não sei se eu acho bonito, mas ele é diferente. É diferente. Sim, tá bom. Fui vencido aqui. Agora, poderia ser recuperada, pelo menos, né? Sim. Poderia ser recuperada. Poderia se encontrar alguma funcionalidade. Claro. né? Mas aí é que tá.
é uma arquitetura tão diferente que é difícil de ocupar, é difícil de utilizar. Então, esse é o cuidado. A funcionalidade, para mim, é a essência também do design. Né? Mas, e da às arquitetura. vezes, a coisa medonha... se for Chegou no medonho. se for ocupada, é melhor do que ficar lá virando lixo. Ah, sim. Exatamente, Né? exatamente. Porque uma pessoa que né? tentou, eu não sei, desculpa até peço desculpas a ela, se eles não conseguem, é a professora Dotsi, de música, e a nora dela, que é bailarina. Eles, eu acho que estavam tentando ir ali dar uma repaginada naquele lugar e dando aulas para crianças carentes de música, de balé, que é uma coisa maravilhosa. Claro. Eu acho que eles não conseguiram. Mas a gente entrevistou a Dotsi esses dias, a gente vai veicular ainda. Ainda não saiu. Uma baita conversa, inclusive, mas as aulas dessas para as crianças não são lá, né? Não acontece. Então, acho que eles não conseguiram esse lugar. E ali seria um espaço tão e prático para eles, inclusive, sim, né? já E prático para o pessoal da Sonata, porque é próximo, já tá construído, é limpar, pintar, né? Mas, enfim, não me parece ainda assim. Que pena que está lá abandonado, né? Tomara que tenha algum uso. Sim. Mas, de qualquer forma, não me parece uma arquitetura prática. Né? Sim. Exatamente. Vamos para outro campo da vida da Marli? O que você acha, Luciano? Vamos. Eu acho que ainda... Não sei. Eu queria saber... A Marli falou nas intermédios que ela abriu. E estão todas em atividade ainda, Marli? Quais estão todas ativas? Vendidas. Porque assim, a Depois vida... a gente vai... Não, tudo bem. A vida vai tomando rumos, a vida vai mudando de rumo. Como o Laude é filho de construtor, meu sogro, que já faleceu, ele construía. Era um ótimo construtor. E eles se empolgaram e começaram a fazer pequenos prédios, né? E ele chegou a fazer até o 3º prédio, junto com os 2 irmãos, que no caso é o Laude e o Beto, que são sócios. Aí eles criaram uma construtora, que se chama Construtora Mocelin, uma construtora pequena, dos 2, e com o know-how do pai também que eles tinham, né? E óbvio, contratando engenheiros e arquitetos, evidente, né? Foram construindo prédios pequenos, prédios baixos, e fizeram algumas obras. Então o Laude foi para esse lado da construção civil, e eu fiquei mais com a loja nessa parte. A minha parte sempre foi a parte de compra, né? Compra, venda, a parte ali, o chão de loja, né? Junto com a equipe, tudo isso. E a minha cunhada na parte financeira, né? Que ela também tem mais pessoas para ajudar. E aí, aos poucos, com o passar do tempo, a gente já está num momento, porque loja dá muito trabalho. E eu ficava muito na estrada. Nós chegamos a ter 8 lojas, porque também a gente acabou comprando umas franquias em Curitiba. Na época da Triton, então nós tivemos 3 lojas da Triton em Curitiba, nos shoppings, e foi uma loucura. Foi uma loucura, porque eu ia toda semana a Curitiba, aí eu ia dirigindo sozinha, aí era muito puxado. Tanto que chegou um ano, no final do ano eu estava com pneumonia, né? Porque assim, foi muito, muito puxado. E agora a gente já está numa fase de desacelerar. Porque, assim, uma das coisas que a gente mais ama fazer é viajar. A gente sempre viajou muito. A gente conhece muitos lugares, muitos países. E agora a nossa prioridade é viajar muito mais. Né? Porque a pandemia nos deixou, assim, com uma abstinência. Deixou uma lacuna grande ali, né? Sim. Né? Tem que recuperar, né, Marli? Porque viajar, assim, é muito importante. Eu sinto assim que viajar faz a gente descobrir as pessoas. Sim. A gente faz descobrir o mundo. É o brinquedo do adulto, né? Mas por esse ângulo antropológico, mas para mim é inédita essa frase. Mas criança curte. Eu não crio. Mas criança curte muito também, viu? Porque eu tenho sobrinhos que... Não, claro. Né? Os criança que já se adora habituam viajar também, sim, claro. E porque essa parte antropológica mesmo, essa coisa da descoberta da trajetória mesmo do ser humano, viajar é importantíssimo.
E aí o que acontece? A gente está desacelerando já há alguns anos, então a gente vem vendendo as nossas intermesos, mas elas vão mudando de nome. Sim. A única intermeso, até então, que continua mantendo o nome intermeso é a Intermeso de Pato Branco, Certo. que foi a última que nós vendemos e que já tem 8 anos que nós vendemos. Nós vendemos para 2 gurias de Pato que são, assim, incríveis e que mantêm um trabalho, assim... E que mantiveram o nome. Mantiveram. Mantiveram. Elas estão com o nome. Claro, com a nossa concordância, óbvio. Sim, isso claro, tem um contrato. claro. Mas, e também porque elas continuam um trabalho Sim. sensacional, né? Mantendo o mesmo perfil de loja, né? Mas a tua ligação, então, é com a Intermédio de Só Beltrão. a Intermédio só de hoje, Beltrão né? agora. Tá bem. Só. Suficiente, né, Marli? Super, Tá bom. super, muito legal. Eu gosto, porque assim, a gente continua fazendo a mesma coisa. Sim. Indo para os showrooms, tendo que estar ligado em tudo que está acontecendo, né? Mas com uma loja é muito tranquilo. Às vezes eu brinco, eu falei, nossa, eu nunca trabalhei tão pouco na minha vida. Não, realmente, para tudo que ela já contou do que ela Eu fez, nunca aí trabalhei, realmente tá não. bem... Eu trabalho, Tô achando eu até trabalho que ela pouco. pode voltar para a imprensa, né? Porque né? tá com folga. Então, Já que tá com mas tempo? eu tenho planos. É. Os meus planos são mais na área social. Tem que fazer mais coisa, né? Eu faço pouco. Mas você tem uma outra atividade que o Érico ia perguntar antes. Eu Sim. interrompi. Vai lá, Érico. Não, por favor, Luciano. Não, vai você. Não, porque tu tem uma outra parte da vida aí que é como professora. Né? Conta um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho, Marli. Então, é uma coisa engraçada, porque há séculos atrás, quando eu morava em Curitiba, eu sempre gostei de terapia alternativa, né? Certo. De terapias Aham. que hoje se chamam terapias complementares, né? Sim, exatamente. E eu lembro que eu fui numa terapeuta bem riponga. Na época, todas as terapias, parecia que a pessoa tinha que ser riponga. Porque como tudo veio da Índia, né? Sim. A maior parte dessas terapias bebem da fonte oriental. Sim, Oriental. Ou é da Índia ou é da China. Sim. Né? Ou é ayurvédicas, Isso, exatamente. Tibete, né? E eu tinha uma inquietude, porque eu sempre fui muito... Eu sempre tive essa coisa muito de querer ensinar, sabe? E era chato, sabe? Que chato, tá sempre querendo dar aula. E eu falei isso pra ela. Eu falei, nossa, mas isso me... Eu falei, mas por que isso? Você não pode imaginar que isso pode ser... Imagina, na época eu ainda trabalhava no banco. Você não pode imaginar que isso pode ser algo que você... que está em você e que você queira fazer? É uma coisa interessante. Vamos chamar de um dom. E assim, muito tempo depois, eu acabei fazendo letras, mas eu nunca dei aula curricular, assim, aula, né, de ir para uma escola e dar aula. Só fiz os estágios e tudo mais. E aí eu conheci a antropologia gnóstica, gnose, né, que se chama, também através do Enio. Sim, sim. Né? Porque quem trouxe a gnose para Beltrão foi ele, né? Foi o Enio. E assim, foi um divisor, assim, falo psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Eu e o Laude, nós já namorávamos, eu estava quase casando praticamente, e aí a gente conheceu, é um ensinamento, né? É mais que uma filosofia, é uma escola, uma escola gnóstica, é uma escola muito antiga. É uma escola que transcende, assim, milênios, né? Porque ela já estava com os egípcios, ela já estava com os gregos, ela já estava no Oriente, né? Os antigos tibetanos. Então, a gnose, na época, então, ali, dos hebreus, né? Na época de Jesus, ela foi muito forte, né? Principalmente junto aos essênios, né? Os hebreus essênios eram gnósticos, né? Então, isso foi muito interessante, conhecer todo esse universo. E a gente foi participando da escola, e aí eu fui me preparando para começar a dar aula. Certo. E fui fazendo os cursos, fui fazendo eram muitos seminários, e até fui fazer um curso meio de formação mais específica de professores na Espanha, que aí é uma imersão, né?
3 meses. Sim. Aí são 3 meses só estudando a antropologia, a psicologia, porque você estuda psicologia gnóstica, Sim, né? sim. E foi bem interessante. E comecei a dar as aulas. Comecei montando uma escola em Pato Branco. Porque essa ligação com Pato Branco... Pois é, né? É porque assim, como eu trabalhei muito mais em Pato Branco, né? Sim. Porque tanto na TV, quanto no rádio, quanto na Folha de Londrina, a sucursal era em Pato Branco, né? Sim. Então eu vivi muito tempo lá. A minha fase profissional antes da loja foi em Pato. E depois com a loja também. Porque aí eu ia toda semana, em função da loja. E aí abrimos a escola lá em Pato Branco. E tivemos muitos estudantes lá ao longo do... Mas ela já não existe mais. Agora existe só em Beltrão, que é uma escola independente, porque gnose existe no mundo inteiro. Escolas gnósticas existem em todos os países. Todos os países. Ela é bastante forte em alguns lugares especificamente, mas a nossa é uma escola totalmente independente. Ela não tem vinculação direta com nenhuma outra. Mas as bases todas vêm de Samael Aunveor, né? Samael foi esse grande filósofo, antropólogo, que deixou as bases desse ensinamento, né? Para o nosso século, né? Não para esse, né? Para o século XX. Agora, século XXI. A gente precisa de séculos. Pessoas que estamos aí. A gente começou lá. Começou lá e agora então, estamos é bem em outro. isso, né? Modernizou todo esse conhecimento e modernizou muito esse conhecimento. E é sobre isso que eu dou aula. Certo. Na escola de antropologia gnóstica de Francisco Beltrão, que funciona num lugar que se chama Abadia, que foi um nome que o Enio quis batizar como abadia, porque abadia significa casa do pai. É que fica muito essa... parece algo assim religioso, né? Não é uma abadia onde se formam padres ou não. Sim. Mas ela é a casa do pai, né? Porque, óbvio, que tem uma vinculação espiritual, mas não vinculação espiritual religiosa. Porque dentro, no mundo gnóstico, existem todas, né? Você pode ter a religião que você quiser, né? A escolha é sua. Mas normalmente, quando você se torna gnóstico, você se torna gnóstico. Mesmo, por exemplo, eu fui batizada na Igreja Católica, mas eu não posso dizer, eu sou católica. Eu não, né? Eu vou tranquilamente em qualquer missa, acho todos os rituais maravilhosos, né? Mas eu não sou uma católica praticante, né? Eu sou gnóstica. Entendemos. E quanto tempo isso te toma, Marli? Como é que é? É frequente essas aulas? Toda semana? Como que funciona? Ou assim, ou tem cursos que são esporádicos e você participa deles? Sim. As aulas acontecem toda semana. Tem aula toda segunda-feira. Nós temos turmas... Agora existe uma turma bem pequena. Deve acontecer algum evento, sempre quando acontecem os eventos, iniciam turmas novas. Então, as aulas sempre acontecem na segunda-feira, das 19h30. É 1 hora e meia de aula. E sempre tem as aulas de meditação. Porque, assim, essa fonte oriental, ela está muito enraizada também dentro do gnosticismo, né? Então, a meditação, ela é um ponto fundamental, inclusive, principalmente para o autoconhecimento. Né? Você tem que aprender a silenciar a tua mente para você conseguir se encontrar, né? Porque normalmente a pessoa entra, às vezes, em parafuso e ela quer resolver todas as suas questões. E não tem como resolver as coisas assim, né? Então, é dentro do silêncio de uma meditação que você encontra resposta para muita coisa. Para todas, na verdade. Então, tem aula de meditação toda quinta-feira, às 20 horas. Existem muitas outras práticas também, né? Mas isso conforme o estudante vai indo para as aulas. E não sou só eu que dou aula, tem outros professores. E a escola é dirigida pela Márcia, que é a Pete, que é a esposa do Enio. Né? Ela é quem seguiu conduzindo a escola após o falecimento dele, né? E nós junto, porque nós somos assim os mais antigos, né?
ajudamos em Sim. toda a construção e Uhum. do espaço e tudo. Sim. E lá é um lugar muito bonito. Não sei se vocês já chegaram aí. Tem um Não portal, conheço. tem um portal lindo, tem os anjos, dos arcanjos, né? Dos 7 arcanjos. Então é um lugar muito, muito bonito. Tem o Sino da Paz. São poucos sinos da paz no mundo. Ele foi trazido para cá por um italiano. Ele veio aqui para a inauguração. Um italiano que, quando ele era criança, eu não vou lembrar a cidade da Itália que ele morava. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começaram a tocar todos os sinos. Todos os sinos das igrejas começaram a tocar, avisando as pessoas. Olha, é de arrepiar. Avisando as pessoas que a guerra tinha terminado. E ele era criança, ele tinha 7 anos, eu acho. E naquele momento, ele prometeu para ele mesmo, desculpem porque eu não vou lembrar o nome dele, tá? Tudo bem. Ele veio aqui. Ele mora em São Paulo. Ele falou que quando ele crescesse, ele ia criar um sino que representasse a paz entre os homens. E esse sino está aqui, ali do lado, na frente da abadia. Olha só. É muito Muito interessante. Muito bom. Mas e outra área que te interessa muito, você já falou um pouquinho antes, é a área ecológica, né? A área ambiental. Você tem alguma coisa planejada para ingressar nessa área, digamos assim? O bom é que eu não sei nada, né? Mas tu te interessa e... Sempre, sempre. É porque não precisa ser É. uma coisa muito complexa. Às vezes a pessoa pode ter um projeto assim que envolva Sim. tanto conhecimento Sim, técnico, sim. né? Não, é verdade. Para entrar realmente e elaborar um projeto tem que ser técnico e tem que ser com técnicos, lógico. Eu sempre gostei da área, principalmente na época do jornalismo, sempre foi uma área que eu mais explorei. Eu lembro, inclusive, quando eu fazia muita matéria para jornal, que era para a Folha de Londrina, eu fazia muito sobre propriedades sustentáveis. Numa época que se falava pouco até sobre isso, né? Sim. Pequenas propriedades que se autossustentavam. Então, com açude de peixe, com mel, com áreas preservadas de mata. E eu amava fazer essas matérias, né? Isso sempre me interessou. E eu sinto, assim, que ainda haver matas pequenos locais com ainda um pouco de mato ser derrubado ainda agora, sabe, dá uma dor no coração. Sim. E uma das coisas que eu acho mais urgentes para se fazer é proteção de nascente, né? Proteção de nascente. E uma coisa que poderia ser pensada para Beltrão, eu imagino que alguém já deva estar pensando, porque eu não converso muito com o meio político, né? Mas Sim. pode ser que já estejam pensando. Mas a revitalização do Rio Marrecas não é só pensar em fazer o escoamento da água para não dar enchente, entendeu? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Mas a revitalização de um rio é você pensar lá onde ele nasce. Então, recuperar todas as nascentes, inclusive dos seus afluentes, pensar ele lá nas propriedades rurais pequenas ou maiores, que dentro dele não caia, né, que se consiga recuperar essas nascentes. E aqui na parte urbana, em vários lugares onde ele possa atingir áreas urbanas, se pensar nessas regiões porosas, né? E não só o cimentão, né? Não só a parte cimentada, porque eu, assim, vários lugares que eu já visitei, algumas cidades grandes, assim, que a gente vê rios canalizados, é muito ruim ver rio canalizado que vira cimento, né? Eu acho uma das coisas mais tristes que tem. Sim. Agora, um rio que pode ser conduzido com áreas porosas e muita vegetação em volta, imagine toda uma área ao entorno do Rio Marrecas, desde ali no começo, onde começa Beltrão, antes do parque, com uma área verde incrível, com caminhos e ciclovias incríveis. Sim. E que, se o rio sobe ali, não houvesse problema, retirar as pessoas que possam sofrer por estar ali e colocar elas em lugares dignos, né? Recolocar essas pessoas em lugares dignos e deixar que essa área, o rio possa ocupar
se ele vai ocupar, né? Porque Sim. o direito é do Rio, né? O direito não é nosso, na verdade. E aí seria incrível, já que a gente tem um rio no meio da cidade, né? Sim, sim. Eu acho que esse é um assunto que precisa ser mais debatido, inclusive, né? Que Com precisamos de certeza. pessoas assim, trazendo esse assunto à tona. Talvez algum Porque vereador, é muito né? importante. Talvez algum candidato a vereador. Eu Poderia. não confesso que eu não tenho muito essa esperança. Não. Não, Eu também não por sei. fora. A gente encontra Mas é que eu acho que essa pauta não... ou alguma, né? Precisamos. Essa não é uma pauta que encontra muito espaço no mundo político, né? Infelizmente. Que não dá Então muito voto. nós precisamos de cidadãos mesmo levantando isso, né? Pedindo Pois por é. isso e falando sobre isso. Então, por isso é muito importante, né? O assunto vir à tona Exatamente. aqui para Mas ver isso, se... isso é tão de agora, gente. A gente vê o mundo se transformando. A gente vê que as chuvas são absurdamente torrenciais. A gente sabe o quanto a temperatura já aumentou, né? Os calores extremos. E a gente sabe que as chuvinhas não vão ser mais chuvinhas, né? Vão ser enxurradas cada vez mais. Então, e além disso, privilegiar as pessoas com áreas verdes, né? Porque também tem uma região ali que passa numa área que é federal, né? Que é do Exército também, né? Logo ali onde o rio... Sim. Então, ali também seria incrível se aquele mato pudesse realmente preservado, porque a gente já vê que já tem condomínios do lado oposto, né? As casas já estão todas ali, né? Mas a questão principalmente também da preservação de fontes, outra preocupação que a gente precisa ter é que a nossa cidade não para de crescer. E vai ter água para suportar esse crescimento, né? Para atender. Só que a água já chega toda contaminada por agrotóxico. Tem isso também. E sabe que existem experiências incríveis, né? Tem várias cidades. Olha Nova York. Nova York recebe água do rio, é o Hudson, eu acho, né? Eu não quero pecar, mas é que são dois, né, que chegam ali, mas ele vem limpo, ele chega com água que vai para a torneira. Você sabe que a água, ela é praticamente, não tem o excesso de cloro e de tudo que a gente recebe na água aqui, né? Eles podem tomar água da torneira. Claro, a gente também pode, se quiser, porque a Sanepar entrega uma água né, de qualidade. Mas essa água já, né, todos os esgotos possíveis né, dos porcos, dos aviários, é uma loucura. Ela tem que passar por tudo isso para daí ter que ser depurada para chegar para a gente. Quando ela poderia vir limpa. Se houver um trabalho em todas as propriedades no seu entorno. Nossa, isso é o mínimo que você poderia pensar. É o mínimo e ao mesmo tempo parece tão utópico, né? Parece utópico, né? Sim. Exatamente. Mas muitos já fizeram, né? Mas vai dinheiro e vai muita vontade, né? Mas um outro ponto que até tem alguma similaridade com esse, anos atrás, na verdade, um texto seu que foi publicado no Jornal de Beltrão falava sobre as praças da cidade. Você tinha uma opinião sobre aquilo que estava acontecendo nas praças, né? E que era, digamos assim, uma ocupação meio irregular, corte de árvores, substituição de calçada tradicional, histórica por paver, né? Isso foi cruel. Pois é. Se você tivesse possibilidade, recurso e possibilidade, e o poder de fazer alguma coisa nas praças de Beltrão, o que você faria? Primeira coisa, arrancaria o telhado de policarbonato da Praça de Beltrão. Arrancaria aquele telhado de policarbonato. Desculpem os feirantes. Eu não tenho nada contra os feirantes. Inclusive, depois saiu um texto no Jornal de Beltrão. Depois disso tudo, porque daí eu dei entrevista para o pessoal da TV, dei entrevista no jornal, lá antigamente o programa, acho que ainda era o Baggio, não lembro quem era ali na rádio Onda Sul, falando, né, do meu, não só o meu posicionamento, o posicionamento de muitos lojistas ali, né? Porque, assim, existia uma possibilidade de fazer o mercado municipal, né? Ele foi feito. Gente, aquele prédio maravilhoso. O mercado municipal poderia ser uma referência regional, como todos os mercados municipais que a gente conhece pelo mundo. Uma das coisas que eu mais amo quando a gente viaja, é ir para os mercados municipais. Então, assim, se você vai para Barcelona, para onde você vai? Para o mercado municipal. Se vai para Madrid, o
mercado municipal é simplesmente um deslumbre. Ele é todo de ferro, né? Uma arquitetura, é algo surreal. Você vai para qualquer lugar, você vai para Montevidéu, você vai para o mercado municipal. Você vai para Curitiba, você vai no mercado municipal. Mais uma fã do mercado Né? municipal de Curitiba, sendo entrevistada pelo Cuca Consolano. Mas eu sou fã de todos os mercados Sim. municipais. Porque eles são referências em todos os lugares. Por que eles são referência? Por quê? Porque eles trazem a cultura local. O que é um mercado municipal? Ele é a cara da região. Sim. Então imagine se ali tivesse todos esses produtos. Os salames produzidos, eu sei que tem. Os salames, as cucas, todos os produtos agro, né, Sim, sim. hortifruti, tudo ali, com estrutura, com banheiros, né? Banheiros, toda a estrutura sanitária Certo. também, que não existe na praça. Existe estrutura sanitária na praça? Não existe. Então, agora, reiterando uma coisa. Todas as cidades também famosas, todas têm feirinhas livres. Todas. Mas todas montam as barracas, desmontam as barracas. Isso é muito legal também. Então, por que não continuar como era antes? Né? Porque aquele telhado ali não serve para nada, né? No calor é um inferno de calor. E no frio, se tem uma chuva atravessada, vai molhar do mesmo jeito. Sabe? Não vejo que aquele telhado é horroroso. É horroroso. Me aponte um arquiteto de bom senso que ache aquilo bonito. E quando construíram, derrubaram vários IPs maravilhosos. E destruir paver, e destruir calçada portuguesa, petit pavé. Petit pavé é algo caríssimo. Caríssimo. Aquilo custou caro. Aquilo custou o nosso dinheiro. E tudo é feito com o nosso dinheiro. Sim. É uma coisa que as pessoas não se dão conta. É feito com o quê? Com dinheiro de quem? Do prefeito? Não. Tudo que é feito com o nosso dinheiro. Dinheiro dos nossos impostos. Então, as pessoas têm que ser mais ouvidas. E quando foi feito aquele telhado, nós fomos absurdamente contra. Aí, a feira ser lá, ok. Mas era, então, uma feira desmontável. Como existem todas as praças bacanas. Sim. Agora a gente voltou, faz 3 meses, voltamos da França. A gente fez todo o sul da França. Todas as cidades que a gente fez, tem as feiras. Incríveis. Mas a feira abre de manhã. Se você chega lá, tipo, 2, 3 da tarde, eles já estão começando a desmontar. Então, a pessoa sai de casa, vai lá comprar o seu hortifruti, vai lá comprar... Né? E são aquelas barracas listradinhas, aquela coisa bacana. Agora, não é mais isso que a gente tem, né? A gente tem toda uma estrutura de lata, pesada, né? Que eles vão lá, montam e desmontam, montam e desmontam. Montam na quarta-feira, montam no sábado. Isso sim está sendo montado e desmontado. Mas eu não sei se é porque eu tinha um sonho de ver aquele mercado municipal bombando e que, né, e fosse tudo para lá e que nós pudéssemos ter tudo lá. Também poderia ter a feira, talvez, não sei. Continuar com a feira e ter lá também o hortifruti, porque aí o mercado ganharia gás. Sabe, o mercado precisa. Eu moro agora ali, né? Então eu vejo sempre os eventos. Vi agora o evento da festa junina, fizeram costelão no chão, né? Poderia ter muito mais gente. Poderia movimentar, porque assim, é um prédio histórico, né? Foi feito um trabalho muito legal e poderia ter mais movimento ali. Então, de forma alguma sou contra a feira, sou contra feirante, sou contra agricultor. Cara, o pequeno produtor rural é o que mais, aliás, foi o que sempre mais eu apoiei em todo o meu trabalho como jornalista. Sempre a pequena propriedade rural. Porque são os pequenos proprietários rurais que produzem comida, né? Né? Porque né? Grandes propriedades, que soja, milho, isso não é comida, né? Agora, os que realmente produzem comida são esses que estão na feira. Não é verdade? E óbvio que a gente tem que apoiar. Mas que eles estejam bem colocados, com conforto, né? E que seja uma estrutura
Na verdade, eu sou contra o policarbonato. Mais alguma coisa para as praças da cidade, Marlene? Ai, praças. Quanto mais praças, melhor, né? Mas a gente tem pouco, na verdade. Acho que Mas tivemos agora, um avanço temos dois aí, né? parques, Teve um avanço. mas temos 2 parques maravilhosos. Muito que bonitos. poucas cidades têm. Uhum. Sim, né? Parques sim, tão sim, bonitos. sim. Os parques são lindos. São. Lindos. Nosso parque de exposição, É fantástico. aonde você vai e tem um parque com O rio no meio. um rio no meio. Árvore daquele jeito. É muito bonito. Não, Mas é dá para lindo, é plantar lindo. mais árvore ainda. Sim, poderia ter mais. Sim. É maravilhoso. Mas ele é fantástico. maravilhoso. Eu acho o Alvorada bonito, mas mas assim, é um parque que você Mas o pode Alvorada recriar. aí é um parque extremamente útil, o Alvorada. Sim. Porque foi feito um parque. Essa que Sim, é uma era uma solução área que inteligente. alagava, né? Era uma área Sim. que alagava. Essa é a solução. Além de você ter um local muito bonito e muito utilizado, ele evita que pessoas que de repente tivessem se instalado lá estivessem enfrentando Não enchente, é? né? Claro. Senão estaria Aquele habitado, outro teriam parque casas. também no industrial, né? Sim, esse é o Boa Sim. Vista. Que é sensacional, porque senão ali já estaria totalmente cheio de prédio Aham, e só sim, prédio. sim. Agora, olha o benefício de quem construiu ali, né? Aham, Você sim, abre a sim. janela e tem um Sim, lago fantástico também. É lindo. maravilhoso. É lindo. Maravilhoso. Exatamente. Uhum. Mais alguma coisa, Marli? Mais alguma mudança? Mais alguma? Não, gente. Mas é uma opinião bem interessante, né? Realmente Não, são- bonito não é, né? E são assuntos que a gente precisa discutir, né? Não é porque É. as coisas estão aí que elas têm que ser sempre assim. Né? A gente tem espaço para discutir. Acho que são 2 pontos importantes, inclusive, essa da praça e mais essa questão relacionada ao meio ambiente, né, que a Maria Sim. falou. Que Que é o- eu sinto falta, assim, eu queria ter mais gente falando sobre isso, né? É. Mais entidades preocupadas com isso, né? Existe uma sensação de que a nossa praça ali ela não é muito bem cuidada, né? E não é só uma impressão. Tu vê que cada vez que tem um evento, para poder colocar ali algumas barracas, prender, enfim, tu se arranca ali as pedras, se Sim. coloca de qualquer jeito e, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês como empresária. Então, eu estou ali há 33 anos, certo? 33 anos. Sim. Nós somos praticamente uma das empresas mais antigas Sim. ali na Aham, praça, sim. né? De todos os que estão ali, Você Sim. é Discorama. Foi a o que eu pensei também. Você e o é Cuco, Discorama. né? Aham. Nós, o Cuco, Porque o restante é mais novo, foi né? Mais foi recente. rotativo. Os imóveis Sim. podem ser dos mesmos proprietários. E o que acontece no Natal? O Natal é trágico para nós. O Natal para nós é trágico. Porque fica só food truck, enchem de food truck ali, Aham. Sim. né? Então, nós pagamos imposto. Nossa, essa é uma questão, gente. Nem sabia que iria levantar isso. Aqui, desculpa. Acabou vindo. Mas acabou esse vindo, acabou um tema que Tranquilo. merece ser Não, discutido. porque assim, nós já estivemos na prefeitura, nós já fizemos reunião, nós já fizemos abaixo-assinado de todas as maneiras. A nossa quadra é a única que não tem decoração de Natal. Não sei se vocês já observaram. Não, A única. acho que não é a única. A única. Do Não. entorno da praça? Não, é que assim, você pode considerar na frente do Pedro Granzotto também não tem. Não, mas daí lá... Ah, não, concordo. Que lá também Mas há tô o falando pedido no- por isso. Sim. Né? Lá eles pedem por isso. e não Então, o tem. entorno da praça, a nossa quadra não tem. Não tem. Uhum. E aí nós temos o que no Natal? No Natal, que né, supostamente seria um momento de supervendas e tudo mais, Sim, de circular privilegiar, ali é né? terrível. Aham. Porque parece uma Expobel. Uhum. É igual uma Expobel. Sim. Mas as pessoas vão ali comer nos food truck, né? Sim. Então nós já pedimos várias vezes para que fosse colocado, né, talvez, sei, uma rotatividade, né, num dia numa quadra, outro dia noutra quadra, sabe? Isso nunca sim. aconteceu. Nós nunca fomos ouvidos. Então assim nós já fomos muitas vezes. Eu desisti. Veio até uma empresária nova que abriu, eu nem sei qual é não vou lembrar a loja dela. Ela chegou desesperada. Assinem esse abaixo-assinado. Eu falei, assino. Assino, mas desculpa, querida, nós já fomos, tem anos que a gente está tentando fazer isso. E daí ficam né, as barracas, né? Então, daí tem os 2 dias da feira, aí ficam todas as barracas, e vem barraca de mais artesanato, mais não sei o quê, ali, sabe? Tudo ali na frente. Uhum. É bem difícil.
para quem tem comércio. Então, por exemplo, tem vários comércios ali de comida. Posso citar? Sim, claro. Não tem claro. Abono, Chiquinho Sorvetes, Sim. né? Cacau Show, Brasil Cacau Show, vários de comida. E não vem todos os food truck na frente, os MEIs? Sim. Vender comida? Na frente dos comércios de comida? Que pagam imposto o ano inteiro? E que pagam funcionário o ano inteiro? Sim. Estão ali. E eles vêm vender comida na frente do comércio de comida. Numa época que eles podiam faturar muito mais. Sim. É bem complicado. É bem complicado. E não ser ouvido é pior ainda. Sim. Muito bem. Muito Acho bem. que abrimos espaço para discussões importantes. Marli, você passeou por várias áreas, né? Por várias profissões, inclusive. Já tem uma história que envolve Pato Branco, que envolve Beltrão. Nessa tua trajetória de Você muitos... não vai perguntar o que é maior, né? Não, eu nem gosto dessa discussão. Deixa aí, quieto. Eu adoro essas brincadeiras. Não, como brincadeira assim, mas eu não tento incentivar, porque eu acho que às vezes está rumos que vão para o pessoal lado se perde, completamente claro, errado. claro. Né? Então essa é uma piada que acho que a pessoa não vai ver aqui, né? E quem vive nas duas cidades sabe quanto importantes são as duas cidades. Exatamente. Né? Incrível. Complementares, e, na verdade, né? como elas são muito parecidas em números e tal. Como foram Sim. criadas, né? A origem. Exatamente. Mas Marli, pensando aí na tua trajetória de vida, então, o que você considera assim, os maiores desafios que você enfrentou? E como é que você fez para superar eles? Que lições ficaram? Às vezes os desafios são no campo pessoal, às vezes são profissionais, né? Sim. Bom, eu sinto assim que eu sou muito privilegiada, principalmente por ter casado com a pessoa com quem eu casei. E é muito engraçado, porque assim, eu me apaixonei por ele aos 17 e casei aos 27. A gente acabou demorando para casar, né? Mas às vezes a gente demora, né? Sim. O Laude, imagina, então são mais de 40 anos, né, de convivência. E é a pessoa mais importante para esse suporte todo na minha vida, inclusive para eu baixar a bola. Apesar de que eu sou muito sincera, né? Tanto que agora eu falei muitas coisas. Falei muitas coisas. Importantes. Sim, importantíssimas. Importantes. Mas eu vejo que eu sou bastante direta. Bastante direta. Já o meu marido é muito mais diplomático. O meu marido, ele amacia, ele... Sabe ir pelas beiradas. Ele é soft, light. Ele tenta me ajudar. Se ele estivesse aqui do meu lado, por exemplo... Ele... Já estava dando uns cutucões. Entendeu? Depois ele só vai ouvir, depois vai... Então ele deu uma amenizada na minha vida. Porque na minha forma de ser, eu sou muito ariana. Sou extremamente, sabe... querer... né, audaciosa. Energia e querer que as coisas aconteçam, enfim. E falar muitas vezes com bastante sinceridade. Mas dificuldades, claro, dificuldade de aprender todas as coisas que eu tive que aprender, né? Porque, assim, muitas coisas sendo autodidata, né? Porque, né, você não ter as ferramentas e numa época em que você não tinha como pesquisar. Por isso, assim, que eu sinto muito hoje, com com tudo que se tem hoje na mão, por exemplo, para um adolescente, para um jovem hoje. Hoje é a época que mais... hoje é a época da explosão dos nenéns, né? Os nenéns. Nem estuda e nem trabalha, né? Muito. É uma geração que são filhos, por exemplo, dos que têm a minha idade. No caso, seriam os meus filhos ou... Agora quase os meus netos, né? Estão muito nessa vibe. Não sei o que eu quero, eu não sei se eu estudo, não quero trabalhar. Não é verdade? Eu não estou falando uma loucura, né? Não. Com todas as oportunidades que tem.
E isso, juro, me dá um ciricutico. Me dá um ciricutico. Ciricutico é Com ótimo. Porque, todas as assim, facilidades. Eu Ciricutico é sempre ótimo. amei estudar. Sempre amei estudar. Amei ler. Porque, assim, o meu pai, ele sempre lia muito. Ele tinha muito livro. E eu devorava, assim, tudo aquilo. Sim. Eu sempre gostei. E aí... E nós tínhamos que pesquisar, né? Nós tínhamos que ir para a biblioteca. Gente, a gente não tinha internet. Sim. Aí, quando eu ouvi dizer, quando começou a surgir a internet, que um filósofo, né, comentou, não vou saber o nome, tá? Não me perguntem. Mas Tudo bem, alguém tudo bem. comentou. Tomem cuidado, porque o mundo está indo por um caminho, esse caminho virtual ele é um caminho muito fácil. Ele é um caminho muito fácil. Porque hoje tu está em contato com qualquer pessoa no planeta, né? E tudo aquilo que eu assistia na ficção científica, que eu sempre amei ficção científica, era uma das coisas que eu mais amava assistir, hoje está se plasmando, sim, né? sim, Os sim. Jetsons, por exemplo, que eu era fã dos Jetsons. Pô, era né? legal Os mesmo. carros voando e tudo mais, eles já estão aí, os drones, né? Que já vão se tornar como meio de locomoção. Então, todo mundo tem tudo na mão. Aí não estuda por quê? Né? Não se prepara por quê? Né? Por quê? Porque as redes sociais, essa coisa do imediatismo e da exposição, a exposição da figura, né? Poxa, eu trabalho com moda. Eu sei o quanto a moda pode ser perniciosa, olha que palavra, né? Pode ser cruel, né? E pode te cobrar muito, né? Então, por exemplo, mesmo as marcas, elas têm que se reinventar o tempo todo, as lojas têm que se reinventar. Sim. Eu tive que me reinventar, Sim. né? Eu venho, né, do mundo analógico, mecânico quase, mecânico, picareta, assim. E hoje o mundo é virtual e eu tenho que me adaptar e conhecer o que é rede social e o que é o Instagram e o que, né, e como se maneja isso e o que eu tenho que fazer para aprender. Tenho que aprender tudo isso é um desafio. Aprender é um desafio, mas é o melhor desafio, né? Claro, tive grandes desafios no casamento, por exemplo. Viver junto é um desafio, né? Mas é um desafio incrível, que a gnose me ajudou muito, né? Certo. O ensinamento gnóstico me ajudou a ter uma base mais da psicologia e da espiritualidade para também conseguir segurar melhor um relacionamento, né? Porque estar num relacionamento também tem grandes percalços, né? Sim. Porque você tem uma personalidade e você acha que o erro está sempre no outro, né? E como é fácil achar defeito no marido, né? E o marido também está vendo todos os teus defeitos. Sim. Aí quando tu consegue conciliar tudo isso, ele, nossa, mas eu tô terrível, né? Deixa eu baixar minha bola. Então, são muitos desafios, né? Um dos grandes desafios mais recente que eu tive, que foi uma prova, assim, muito, muito, muito difícil, foi com os meus pais, né? Já no final da vida deles. Porque, assim, eu sempre estive muito presente na vida dos dois, né? Desde que meu pai se aposentou, daí foram morar na praia, ele e a minha mãe. Mas eles foram ficando velhinhos, né? Então, eu sempre ia muito lá, eu sempre acabei sendo a filha que ia mais, porque eu tinha mais essa disponibilidade. Ia para Curitiba, ia para Guaratuba, ia para Curitiba e ia lá ver eles. Mas eles foram ficando velhinhos e acabaram voltando aqui para Beltrão, e eu fiquei cuidando deles. E aí a gente se depara com esse momento, né? Esse momento da velhice, né? Sim. E você vê teu pai e tua mãe. Então, meu pai, que sempre teve uma mente super ágil, Sim. vendo que ele há um já... choque aí, né? É Há um choque. incrível. Um choque pesado. Aí minha mãe acabou tendo uma demência, né? Então,
você vendo ela ser completamente diferente, né? E outra coisa é que você muda de papel, né? Você deixa de ser filho para passa a ser pai e mãe. Né? Totalmente. Totalmente. Essa inversão é muito de ter complexa. todos os cuidados. Né? E é difícil porque, assim, inicialmente entender porque você está sempre acostumado a ver eles como teu pai e tua mãe. É difícil você assumir, virar essa chave, assumir esse papel por eles. É um processo, nossa, e é um processo que você aprende muita coisa. Muita coisa. Dói muito, é muito puxado. E aí também, todo esse processo, no meio de tudo isso, também eu perdi a minha irmã. Né? A minha irmã do meio, que faleceu de câncer. Então foi tudo junto, sabe? Então, de todos os processos, vou te falar, assim, eu agradeço muito, assim, eu acho que eu tive muitas dificuldades de aprender muitas coisas, mas, graças a Deus, eu tenho tido uma vida muito feliz, assim, né? E isso que eu digo, tendo a pessoa que eu tenho do meu lado, que é o Laude, que é incrível, que isso facilita muito, né? Inclusive nesse processo do meu pai e da minha mãe, né? Fundamental. Ter ele foi fundamental. Então, é um processo doloroso, porque você saber que você tem que se despedir de 3 pessoas, né? Né? Em um processo muito curto. Então, assim, de tudo assim da vida, eu acho que isso foi o mais difícil. Porque coisas de trabalho, problemas que você passa... Essas coisas do campo prático, muito, né? muito fácil. Daí a gente vê mais ainda que isso é muito fácil. Dependendo das pedradas que a vida nos dá, a gente vê que isso que é do campo prático é só tu resolver, né? É só tu ir lá que existe uma solução ou outra, né? Que de alguma maneira se resolve. Exatamente. Agora lidar com as perdas é de uma impotência muito grande, né? Muito bem. E aí? Marli, vou ler um negócio aqui que quando falamos aí para uma amiga nossa que você seria entrevistada, ela escreveu o seguinte. Porque foi uma conversa pelo WhatsApp, né? Olha só. Marli é elegante, discreta, culta. Ela é diva master. Ela representa a Intermezzo muito bem. Aliás, não tem mulher à altura. Que tal, hein? Depois você me conta quem é essa pessoa. Não, posso te falar agora. A pessoa se chama Flaviana Tubin. A Flaviana, querida. Isso foi espontâneo, não pedi assim, fala só. Não foi uma... Fala, não é, só falei, ó, adivinha não. Não, nessa sexta tem a Marli. Ela escreveu isso. Não, é porque a Flaviana é muito querida. Aliás, então, são pessoas... essas pessoas são diferentes, porque o que é muito legal numa pessoa como a Flaviana? Ela consegue ver coisas muito legais nas pessoas, né? Sim, quer dizer, ela é muito observadora. Isso que a gente tem que aprender, né? Porque é muito fácil a gente criticar as pessoas, né? Fulano. Agora, dizer coisas boas é muito bacana. Eu agradeço, mas claro que eu não sou nada. Tá. Mas essa introdução, Marli, é para te fazer uma pergunta, assim, né? Por esse texto, e ela disse isso também, né? Não está aqui porque aí ficaria um pouquinho fora da sequência de frases, assim, mas a Marli é uma inspiração. Ela falou isso. Você sabe que você fica sabendo, então, ou você confirma que você é uma inspiração, mas quem são as mulheres que te inspiraram ou te inspiram ainda? Eu de verdade, não me sinto uma inspiração, mas tudo bem. Mas enfim, agora você ficou sabendo que é. Se não sabia. Agora você ficou sabendo que é. Olha, agora, você me perguntando, na primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a minha irmã mais velha. Eu tinha a impressão que você diria isso. Sério? Sério, eu tinha. A Margarete. Assim, porque assim, ela não é muito mais velha, óbvio, né? A gente tem uma diferença, acho que 6, 7 anos. Mas quando você é criança, por exemplo, imagina, eu com 7, ela já era uma adolescente, de 14. Sim. E ela sempre foi muito linda, né? Margarete sempre foi ela foi Miss Beltrão, né? Mas ela era muito linda, ela é linda até hoje. Então ela era, sabe aquele, nossa, eu quero ser, né? Muito legal. E aí, depois veio concurso, aquela coisa, naquela época isso era muito importante, né? Fazia um imaginário, né? Tinha esse imaginário. Mas depois isso eu descurti completamente, tá? Quando eu fiquei mais velha, tipo, essas coisas, que eu adorava, nunca fui a admiradora, a concurseira, sabe? Eu admiro, não. Mas a minha irmã eu sempre admirei. E sempre admirei como pessoa. É uma pessoa incrível, amável,
doce, querida, né? E sempre foi muito profissional também. Começou super cedo na comunicação, autodidata, né? Na louca. 3 filhos e radialista, sem nunca ter sido. Né? Então, ela sempre foi uma inspiração, com certeza. Com certeza. A minha mãe, eu sempre amei muito a minha mãe. Mas a minha mãe, eu não posso dizer no sentido, assim, mulher. Porque a minha mãe trazia, olha que coisa interessante, a minha mãe trazia muito algumas amarguras, sabe? A minha mãe morreu agora, há 2 anos atrás, minha mãe faria 91 agora, né? Ela morreu há 2 anos, 3, morreu com 88. Então imagina, né? 88 anos, 90 anos atrás. Então ela trazia da infância algumas coisas bem difíceis, sabe? De relacionamentos, tipo, do próprio pai e da mãe. Então, o que ela falava era como se mulher sofresse muito, sabe? Minha mãe sempre dizia, e olha que coisa legal, eu nunca acreditei nela, nesse sentido. Que bom. Nunca te convenceu? Nunca. A mãe, graças a Deus, a mãe nunca me convenceu que sendo mulher era difícil. Porque eu nunca achei difícil ser mulher. Eu sempre fui muito tranquila sendo mulher. E sempre adorei ser mulher. Sabe? Ai, difícil. Ai, assédio. Ai, sabe? Pode ter acontecido? Com certeza. Assédio no sentido... Coisas ruins. Coisas ruins, situações ruins. Sim, mas... Sabe? Não me sinto vitimizada. Não, o que eu não acho isso seríssimo. Compreende? Não, eu não estou minimizando de forma alguma. Mas, assim, sempre amei ser mulher. E isso eu acho engraçado, porque a mãe... Ai, mulher sofre tanto. Eu pensei, por que a mãe fala isso se eu acho tão legal, né? Mas a mãe sempre, claro, foi uma mulher incrível, assim. Imagina morar numa época que... Sim. Quem mais? Ai... Não sei, mas você eu já acho deu que aqui a Não, mas eu principal acho que- referência. Uma pessoa né? principal, que desde criança, né? Sempre te Eu acho que inspirou. foi um norte, assim. Sim. E uma mulher, assim, íntegra, né? Super mãe. Eu acho que isso sempre foi uma referência muito legal. E Marli, o que você diria para quem se inspira em você? Que recado você daria? Qual seria aí Puxa, difícil. Essa é complicada. É que eu acho que isso é meio, assim... não me sinto realmente referência. Eu acho que, assim, eu não sozinha, junto, né, com toda uma equipe, por exemplo, né, todo o trabalho, talvez, relacionado ali à loja, tudo mais, a gente possa ter feito coisas bem legais, né? Mas eu não fiz sozinha. Assim, o que eu acho, assim, mais importante é ser interessado pelas coisas. Eu acho que o que mais diferencia as pessoas não é ser bonito, não é ser chique, não é ser elegante. Ser elegante pode ser legal. Me chamar de elegante, vou dizer que eu não acho legal. Acho legal. Né? Ter uma certa coerência no se vestir, né? Ok. Mas isso também faz parte do meu trabalho. Mas eu acho assim, eu sinto que o mais importante é a pessoa buscar se autoconhecer. Estamos aqui na frente do profissional da área. Sim. Querer se autoconhecer. Ir buscar de qualquer maneira isso. Sim. Porque não tem nada mais importante. Né? Se isso pode ser a partir de uma psicanálise ou psicólogo, se isso pode ser buscando o mundo de alguma terapia, da meditação, né? Buscar autoconhecimento, buscar saber quem você é, buscar saber o que você quer fazer da tua vida. Porque assim, não dá para ser feliz, né? A gente não veio aqui passear. Né? Eu não quero só passear. Eu amo viajar. Mas eu não vim só passear. Sabe? Para fazer alguma diferença, né? No planeta. Eu fiz quase nada, né? Eu fiz muito pouca coisa. Mas assim, então se interessar, conhecer, estudar, ler, buscar coisas interessantes, né? Tu fala de algo, daria para resumir assim, né, Marli? É uma curiosidade por si mesmo, né? E por aquilo que te rodeia, por aquilo que... Investigar você mesmo e investigar o que está no teu, aquilo que brilha para ti, né? Então é curiosidade, né? Para dentro e para fora. Eu sinto que sim.
Muito bem. Sermos investigadores. Estou aí. E aí, Luciano, chegamos nos finzinhos, então? Chegamos no finzinho. Uau. No fechamento, na bundinha da Cuca. Chegamos. Uau! É. Mas nem começamos a comer, mas vamos comer isso. Dá aí. tempo, mas Dá tempo. Fica tranquilo. Como é que tu tá de tempo, Marli? Ixi! Lembra que lá fora tá frio. É, né? Ai, vai, E aqui que dentro tá bom. su- Mas então, Marli, na reta final aqui do nosso episódio, a antepenúltima pergunta é: quem você indicaria, na hora do brother, é o momento de poder sugerir o trabalho de alguém, sugerir alguém que você confie, né? Então, quem você gostaria de indicar aqui? Bom, tem uma pessoa aqui de Beltrão. Ela não é de Beltrão, né? Mas ela mora em Beltrão já há bastante tempo. Que eu amo, assim, que eu acho ela incrível como profissional e como pessoa. Que é a Márcia Chiappetti. Não é porque eu convivo bastante com ela. Não, mas vale. Seria porque eu imagino que todas as pessoas que já fizeram alguma terapia com ela, com certeza iriam falar o que eu vou falar. Ela é uma profissional incrível dentro dessas terapias complementares, né? E é uma pessoa extremamente agradável, extremamente profissional. Estuda muito. Isso é muito legal. Estuda muito. Se dedica muito no que ela faz. E ajuda muitas pessoas. Porque a gente sabe a diferença que é quando você busca... Por isso que é legal, assim, buscar se conhecer. Sim. Porque, normalmente, as pessoas só buscam ajuda quando elas não estão bem, não é? Sim, é o tradicional. Uhum. E o legal é você buscar essas terapias quando você está bem. Uhum. Quando você Sim. está bem. Eu não sei se é porque eu sempre amei, né? Tudo que é complementar e tudo que é oriental, né? Tudo que bebe dessa fonte do conhecimento oriental. Então, a Márcia é essa pessoa que trabalha com várias linhas, né, de terapias e faz um trabalho muito legal. Muito bom. Tudo bem. Uhum. Então vamos para a última pergunta, né? Finalize, Luciano, por favor. Bem tradicional. Marli, se você pudesse viajar no tempo, né? Você gosta de viajar, mas no tempo é um pouquinho diferente. Viajar no tempo e encontrar a Marli com 17 anos de idade, que conselho você daria para ela? Nossa, 17, né? 17 é que 17 é uma idade bem Específica. Tá ali, específica né? na minha vida. É, pois é. Costuma ser um divisor de águas. Né? Aham. Sim. E é uma transição, né? Sim, sim. Principalmente Nossa, quando se conhece já o futuro marido, assim, é. Eu era muito pavio curto. Eu diria para ter um pouco mais de calma. Mas Calma. apesar de que, assim, ao mesmo tempo, sabe o que eu penso? Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Se eu tivesse sido diferente. Sim. Óbvio. Eu não seria quem eu sou. Né? Se Sim. eu tivesse Sim, aconselhado. sim, sim, sim. Mas eu era muito estourada. Né? Nisso eu mudaria. Outra coisa que eu deixaria de fazer era tomar remédio para engordar. Eu sempre fui um risco. E aí eu tomava Sadol com ovo. Com Mas isso, estamos de novo no mesmo barco aqui, né? Eu tinha... Algum biotônico Fontoura. Não, engraçado, eu tinha uma saúde muito legal. Eu nunca adoeci. Sabe assim, nunca tive, no máximo, dor de garganta. Mas eu me achava, nossa, eu era um ET, né? Então, imagina, daí você via as meninas assim mais, né, cheinhas, e eu lá, aqueles petos. Eu queria engordar. Colocava 2 calças, uma calça em cima da outra. Mas pra quê, né? Depois que você passa dos 30, por aí. Eu comecei a engordar, é que eu só comecei a engordar depois dos 30 e pouco. Depois você tem que começar a parar de comer. Essa é a parte triste, né? Recuperar o excesso de Sadol. Exatamente, Depois né? tem que regular, né? Recuperar lá o efeito do Sadol. Né? Exatamente. Ele veio meio tardio, né? Mas... Ai. Muito bem, eu acho que foi bem legal. Eu gostei muito, inclusive, dessas respostas, né? Eu achei muito boas. Honestas novamente. Eu sou bem honesta. Exatamente. Não, eu acredito que foi um episódio, acho que essa palavra Sim, cabe muito. Um episódio muito honesto. Honestidade, pela muito espontaneidade, franco. né? Acho que o que tu sentiu vontade de falar, você falou. E foram temas importantes, inclusive.
Acho que vai dar aí, causar algumas reflexões bem legais aí para quem assistiu o nosso Cuquinha. Que bom. Cuquinha. Viu só? É muito legal. É que essa ideia de vocês é muito legal. Obrigado. É muito show. Acho que é isso, né? Poder trazer pessoas que têm histórias relevantes aqui na cidade e poder... não vejo assim que eu tenho alguma relevância, né? Mas tudo bem. Muito humilde também, né? Não, realmente não tenho, mas o que é legal, né, da ideia de vocês é justamente isso de humanizar, né? Quer dizer, você humaniza a cidade. Isso. Você traz as pessoas de verdade, né? Sim. Exatamente. Bem legal. E a gente gosta muito quando os episódios são assim, bem humanos mesmo, Sincero, né? sincero. Porque é muito comum, a gente conhece... Né, que vocês gostam. Assim, a gente aprendeu um monte. Eu conheço a Marli há muitos anos, né? Por conta do jornal. Nossa. Mas eu não fazia ideia quando de eu ia tudo lá isso. fazer os comerciais. Sim. Não, mas foi um eu episódio nem muito sabia rico, muito... dessa tua passagem, assim, de ter trabalhado realmente na imprensa. Sério? Não sabia disso. Uau! Só os mais velhos me conhecem. Eu tinha duas informações. Era a Marli da Intermédia e a os Marli... políticos mais velhos, alguns já morreram. Muitos já morreram. Porque eu ia cobrir todos os eventos políticos. Aí lá, depois eu encontrava aqueles prefeitos e um monte morreu, gente. Um monte morreu. Eu estava falando ontem, num lugar aí que eu fui, que eu desenhei uma capa da Gente do Sul, lá por 90 e pouquinho, que era uma pré-eleição, tipo, era caricatura de todos os candidatos daquele ano, sabe? E eu olho para ela hoje, embora eu não sou muito feliz com os meus desenhos, mas olho para ela e fico feliz. Olha, realmente, eles ficaram parecidos, né? Sim. Mas tem um monte que já morreu. Tinha lá Meura, Almeida, Caíto Quintana. Sim. Nossa, como o tempo vai fazendo isso, vai levando as pessoas. Mas encerramos então. Vamos agradecer o presente aqui, exato, né? Ganhamos um presente. Ganhamos um vinho aqui. A gente gosta, escolhido inclusive. Pelo Loud. Isso. Obrigado, Loud. Muito obrigado, Loud. Baita vinho, né? A parte preferida da casa. A adega. Legal. Ficamos muito agradecidos, com certeza. Ele ama. Muito bem, vamos agradecer então, né? Muito obrigado, Marli, por ter vindo, né? Estamos muito contentes com resultado do episódio. Que legal, eu agradeço, foi muito legal. Muito legal, porque às vezes a gente vai... E é legal porque a gente vai lembrando de coisas. Sim, simplesmente vai saindo, né? Então, é muito bom. Exatamente, acho que muita gente vai ter a oportunidade de te conhecer melhor. Isso. Né? Saber o que você pensa também a partir desse episódio. Isso é muito bom. E obrigado Desculpe quem não gostar de algumas opiniões. Paciência, né? Normal. Paciência. A gente tem opinião, né? Sim, mas assim, exatamente. De verdade, sem querer agredir, ofender ninguém. Sim. Longe de mim essa... Mas eu acho que isso ficou bem claro, Marli. Né? Eu acho que o mais sim, importante, eu acho que você foi você. Né? É isso que é o mais o que legal. mais importa. Muito bem. Finalizamos Muito então? bem, finalizamos. Tá bom. Fechou.